Finalmente chegou a hora de responder a parte política do último vídeo do Peter, comentando sobre toda essa questão da Bella Ramsey e respondendo diretamente os nerdolas. E nessa parte política, talvez ele tenha me respondido mais diretamente ainda. Então, como certamente esse vídeo vai ser longo, vamos logo para a vinheta. Talvez você não saiba disso porque me acompanha apenas pelos vídeos de opinião, mas eu tenho uma banda. E relaxa, eu entendo, música é uma coisa muito pessoal. Tem gente que adora reggae, não suporta funk, até curte um sertanejo, mas não consegue escutar rock. Então talvez esse recado não seja pra você e tá tudo certo. Mas se por um acaso você, assim como eu, é muito fã das bandas de pop punk ali dos anos 2000, como por exemplo Blink, Green Day, Sum 41, My Chemical Romance ou CPM 22, Charlie Brown Jr. Enfim, se você curte esse tipo de som, talvez você possa gostar do som da minha banda, Pouring Peaks. A gente acabou de lançar o nosso segundo álbum, se chama Sobre a Rocha e a Estrela, e as músicas já estão disponíveis em todas as plataformas de áudio, tem link pro nosso Spotify ali na descrição, e no final dos meus vídeos, talvez você já tenha reparado, sempre toca um trechinho de uma música minha. No final desse vídeo também vai tocar o trechinho de uma das músicas desse novo CD, e se você gostar e quiser dar uma chance, eu vou ficar muito feliz. Ou se por um acaso você conhece alguém que gosta desse tipo de música, eu vou ficar muito feliz se você recomendar a Pouring Peaks pra essa pessoa. Trabalhar com música aqui no Brasil, se você não é do meio do sertanejo ou do funk, é bem difícil, então a gente faz o que dá, né? Enfim, muito obrigado por ter escutado o recadinho até o final e vamos voltar pro tema do vídeo. Pois bem, o Peter já vai abrir a parte política desse vídeo, mostrando a sua teoria, do motivo pelo qual ele se tornou o alvo da vez dos nerdolas e linkando isso com esse fenômeno da direita woke. Então, bom, vamos colocar aí as palavras do Peter e aí a gente começa a responder. Por que eu virei alvo? Já fiz essa pergunta, né? Por que o Peter, o Ei Nerd, passou a ser alvo dessa galera? Vamos lá, vou tentar dar um contexto geral para vocês entenderem o que está acontecendo agora no cenário. O Jordan Peterson, né, que foi e é um dos maiores nomes, se não o maior nome da direita contra a cultura woke de esquerda, ele tem falado muito sobre como parte da direita tem se tornado woke também. Quem é Jordan Peterson, Pedro? Jordan Peterson, cara, é um expoente da direita contra a cultura woke de esquerda, né? E o Jordan Peterson vem expondo como parte da direita que se considerava anti-woke, estão se tornando os novos wokes. Eles estão se tornando os novos militantes chatos. Tipo, foram tão longe para lutar contra os militantes que acabaram ficando iguais, só que pro lado inverso. Desenvolveram as mesmas psicopatologias sociais. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos do Jordan Peterson sobre o assunto, inclusive, porque ele está considerando esse o maior mal do momento. Aqui já temos uma série de problemas. O primeiro é que a forma que o Peter descreve as palavras do Jordan Peterson é absurdamente distorcida. E na verdade tá tão distorcido que eu realmente acredito que ele sequer viu esses vídeos e que simplesmente isso foi o que o roteirista dele passou pra ele, né, as informações, tipo, ó, isso aqui é o que o Jordan Peterson tá falando. E ele acabou acreditando por confiar muito na sua equipe. Primeiro grande exagero. O Jordan Peterson está considerando esse o grande problema do momento. Não, ele não está considerando esse o grande problema do momento. Ele sequer concorda exatamente com essa definição. Is this where the term the woke right comes in? Yeah, well, Lindsay is pointing at that, but he hasn't Yes. got the diagnosis exactly right. So it isn't woke, that's not the issue. Ele simplesmente está pegando coisas que o amigo dele, James Lindsay, está formulando e construindo uma nova teoria em cima, que ainda é uma teoria. E ele não está falando da galera anti-woke que exagerou tanto que se tornou um militante de sinal trocado. Absolutamente não é sobre isso que Jordan Peterson está falando. Nem nessa entrevista, nem na descrição que ele colocou no seu Twitter e nem na conversa que ele teve depois com o Mary Walsh. Então não sei de onde o Peter tirou essas informações, ou a equipe dele, mas isso está, no mínimo, muito impreciso. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando essa parada da direita woke, então eu não vou entrar em tantos detalhes como eu já entrei naquele vídeo. Se você quer saber mais e quer inclusive ver algumas das coisas que o Jordan Peterson disse sobre isso, assiste aquele vídeo que ele vai estar mais completo do que esse. Mas é claro que algumas informações eu preciso passar, né? O Peter fala que o Jordan Peterson está apontando essas psicopatologias sociais, que na verdade seria a psicopatologia política que ele vem denunciando. E a grande preocupação do Jordan Peterson é com os antissemitas. Esse é o foco dele nessa teoria que ele está desenvolvendo. Então me parece um tanto desonesto você utilizar a figura do Jordan Peterson, a autoridade dele, porque de fato é um nome muito grande, muito imponente, né? Caramba, o Jordan Peterson está falando sobre isso, passa uma credibilidade. E aí você usa
o nome do cara, o peso do nome que ele tem, pra traçar esse paralelo com os anti-wokes que estão vendo lacração em tudo, que agora estão chatos demais. Véi, não é disso que o Jordan Peterson tá falando. Não é esse o problema bizarro que ele está denunciando, que, meu Deus, agora é o maior problema de todos. Não. E essa parte, que é mais importante pro Jordan Peterson, da direita antissemita, e na verdade ele deixa claro que na visão dele não é uma questão de direita e esquerda, de progressista contra conservador, é uma questão de psicopatologia política mesmo. Então o problema da tétrade do mal, né? Os 4 traços malignos de personalidade que ele fala tanto e que podem estar presentes nos dois lados do espectro político, mas essa teoria que ele vai montando, o foco dele é sobre essa galera identitária contra as questões semitas, né? Contra o sionismo, por exemplo. E aí, eu queria perguntar para você que está assistindo esse vídeo, para ficar mais próximo do que o próprio Jordan Peterson estava apontando como um problema, quantas pessoas de direita no Brasil você conhece que são antissemitas? Eu não estou dizendo que esse é um problema que não existe em absoluto aqui no país, mas é bem raro, né? É bem raro. Assim, que eu conheço... Eu diria que eu conheço 100% das pessoas de direita na treta entre Israel e Palestina, por exemplo, estão do lado de Israel. E justamente falam que a Palestina é controlada ali pelo Hamas, que tem no seu estatuto, prega o extermínio dos judeus, portanto, eles seriam os antissemitas. Talvez no submundo da internet, nesses esgotos dos chans, Discord, algum grupo bizarro que, sei lá, ninguém tem acesso realmente, mas que de repente você vê alguma matéria ou alguma coisa sensacionalista mostrando, tipo, olha só, a ameaça nazifascista, que no fim você sabe que é um bando de adolescente idiota falando merda na internet. Você vai encontrar algumas pessoas ali que se veem como direita e que de fato defendem alguns ideais antissemitas. Então, eu não conheço essas pessoas. Por isso que eu disse que 100% das pessoas de direita que eu conheço vão totalmente contra esse discurso antissemita. Mas ainda reconhecendo que essas pessoas devem existir aqui no Brasil, mesmo que num número ínfimo, bem menos de 1% da direita brasileira, é difícil acreditar que se trata de um problema real, um dos maiores problemas da nossa sociedade. Eu acho que talvez lá nos Estados Unidos isso faça um pouco mais de sentido do que aqui. Inclusive lá também teve umas polêmicas recentes ao redor do nome do Kanye West, né? Umas coisas muito malucas. Mas aqui no Brasil, esse é um paralelo um tanto distante para você traçar. Mas ainda pior do que isso é você jogar essa bomba no colo de quem não tem nada a ver com a história. Porque é óbvio que o Peter nesse vídeo tá falando sobre os nerdolas. E aí sim, eu quero saber... Quem entre os nerdolas é antissemita? Tem alguém da Liga que é? Olha, eu realmente não conheço. Se tá escondendo muito bem, porque nunca vi nada nem parecido com isso. Então, por mais que você consiga pegar as ideias do Jordan Peterson e dar uma bela de uma distorcida para encaixar dentro desse rótulo, você também consegue fazer isso com qualquer grupo. Eu demonstro isso no meu vídeo falando sobre a tal direita woke. Você pode, inclusive, criar o woke de centro, aplicar os mesmos termos ali, porque, né, se você fizer uma análise muito simplória e muito genérica, como infelizmente essa que o Peter faz aqui nesse vídeo, você realmente chama qualquer um de woke. E aí é um esvaziamento da pauta e isso é um grande problema. É algo que só favorece os wokes, porque você esvazia o rótulo, você chama todo mundo de woke e aí ninguém mais é o woke, e isso é maravilhoso justamente pro lado que tá perdendo força. Porque a palavra woke hoje carrega um estigma muito negativo, porque a gente teve esse trabalho incessante nos últimos anos de demonstrar toda a podridão desse movimento. Aí agora que o movimento tá totalmente podre, pega esse rótulo, joga em cima de quem tava combatendo isso, pra falar, vocês são chato, agora tá tudo a mesma coisa. Cara, nossa, isso é muito, muito ruim, assim, é um desserviço bizarríssimo para quem de fato se incomoda e vê problema na cultura woke e quer enfrentar. Porque pela definição que o Peter vai trazer ao longo desse vídeo, praticamente se você é anti-woke, você também é woke. Então o único jeito de não ser o woke é meio que não fazendo nada. Porque se você reclama que pegaram um personagem branco e transformaram em negro, você tá sendo woke também. Porque o woke tá pregando o identitarismo, querendo colocar o negro em todo lugar, e você tá pregando o identitarismo, querendo colocar o branco em todo lugar. Vai ser algo tão idiota quanto isso. Eu vou aprofundar mais porque eu sei que ele vai bater mais nessa tecla lá pra frente. Mas só pra encerrar, eu foquei bastante na visão do Jordan Peterson, e é claro que como isso é uma teoria que está em desenvolvimento, daqui a um tempo talvez o Jordan Peterson diga outras coisas sobre esse assunto que podem mudar o debate. Mas até aqui, tudo que eu vi do Jordan Peterson, que foram 2 entrevistas completas e mais a thread que ele publicou no Twitter, que foi a única publicação dele onde ele utilizou esse termo anti-woke, até aqui não tem absolutamente nada a ver com o que o Peter descreveu. Se existe alguma fala pública do Jordan Peterson
relacionando o woke de direita a quem vê lacração em tudo, a quem se tornou um militante chato de sinal trocado, então realmente não chegou até mim. Não é a entrevista que o Peter coloca para ilustrar o vídeo dele, e eu realmente gostaria de ver esse material. Seria até meio bizarro. Enfim, então foi por isso que eu foquei na definição do Jordan Peterson, que nem concorda totalmente com o termo, que todas as vezes que falou sobre isso deixou claro, né, especialmente na questão do antissemitismo, que é o problema que ele de fato vê e quer enfrentar, porque ele foi a referência que o Peter usou. Então, antes de usar o argumento apelativo de falsa simetria, vá lá discutir com o Jordan Peterson, ok? Vai discutir com os principais nomes da direita americana que estão falando sobre isso agora, não sou eu. Eu não sei porque que o Peter trata como um argumento apelativo de falsa simetria, sendo que a gente justamente costuma provar a falsa simetria e ele próprio utiliza esse argumento várias vezes. Então, o argumento da falsa simetria é apelativo quando a gente utiliza provando que é uma falsa simetria. Mas ele frequentemente utiliza esse argumento, aí não é apelativo. E assim, eu inclusive acho que em alguns momentos ele não usou muito bem esse argumento. Mas beleza, no mais ele só continuou com a pela autoridade, né? Ó, o Jordan Peterson disse isso, vai lá discutir com ele. Dá pra discutir, você pode discordar de algo que o Jordan Peterson tenha dito, né? Por mais que ele seja um cara muito inteligente, e em geral eu concordo com a maior parte das coisas que ele fala, eu eventualmente posso discordar de alguma coisa. Só que aqui, eu até discordo, mas o problema é que o Peter levou para uma direção que nem foi o que o Jordan Peterson efetivamente disse. Mas isso eu já expliquei, né? Então vamos adiante. Esse assunto, cara, dos woke de direita, tá seríssimo nos Estados Unidos, mas se observar, você vai ver que no Brasil tem de monte também. Não, esse problema não está seríssimo nos Estados Unidos. Se você observar nos moldes do que está sendo debatido nos Estados Unidos, é mais difícil ainda você traçar um paralelo com o que está acontecendo aqui. O que pode ter como um problema seríssimo aqui é justamente essa deturpação do termo que o Peter tá utilizando no vídeo dele. Porque aí ele vai falar do quê? Da galera que tá exagerando, que tá vendo lacração em tudo. Esses são os wokes de direita. Aí beleza, né? Especialmente na visão do Peter, que não vê lacração no Yasky em Assassin's Creed Shadows, que não vê lacração em muitas das coisas bizarras que foram feitas em All New, All Different, e que aparentemente não vê lacração nem mesmo nessa escalação da Bella Ramsey, aí, aos olhos dele, de fato vai ter muita gente vendo lacração onde não tem. Porque pra ele, atualmente, quase nada mais é lacração. Tem que ser um caso muito bizarro como o da Branca de Neve pra ele reconhecer. Nossa, aqui realmente, olha só, lacraram muito. E eu sei que tem sim uma galera que exagera, mas falar que, nossa, esse é o grande problema do momento, que tem gente exagerando tanto que acha que é lacração colocar camisa no coisa. Esse é o grande problema do momento? Isso é no máximo bobo, chato, inconveniente. Vamos lá. Mas não é um problemão. Meu Deus do céu, agora até o coisa com camisa é lacração. Já que o Peter está utilizando o Jordan Peterson de exemplo, ele próprio discorda que esse seja o maior problema e ele continua vendo muito problema no feminismo e no movimento negro, por exemplo. Mas eu vou deixar para mostrar isso mais adiante, porque vão ter momentos em que o Peter vai ressaltar ainda mais isso, que a cultura woke acabou. Não, mais uma vez, nem a fonte do Peter concorda com isso. Mas vamos seguir. Hoje em dia, quem faz isso são os woke de direita. Ficam patrulhando o que os outros criadores de conteúdo normais falam. Patrulhando se ator come carne ou não come, ficam contando quantos negros tem na cena para ver se é lacração, se o filme X ou Y vai ser protagonizado por mulher. Bom, aqui tem uma falsa equivalência. Bizarríssima, absurda. E eu não vou só utilizar esse argumento apelativo, eu vou ilustrar. Ele está construindo então essa teoria de que o woke de direita é basicamente o anti-woke chato que está reclamando de qualquer coisa. Se tem minoria, é lacração. É um argumento lacrola que, na verdade, já vem sendo utilizado há muito tempo e que a gente já cansou de refutar, né? Beleza, mas agora o Peter tá dando uma repaginada. É o mesmo argumento sempre. Ah, meu Deus, se tem mulher é lacração. Só que agora ele tá dizendo que isso é o woke de direita, que é uma grande teoria elaborada pelo Jordan Peterson e que é o grande problema do momento. Não, nem perto disso. Mas vamos lá. Esse trecho muita gente falou que era pra mim por causa do meu último cancelamento, né? Também fiz vídeo aqui no canal sobre isso, porque eu reclamei daquela nova animação do Homem-Aranha, né? O Amigão da Vizinhança. E um dos pontos que eu destaquei era essa representatividade bizarramente forçada que construiu uma Nova York onde você praticamente só tinha minorias. E aí o Peter fala, né? Tá contando quantos negros tem na cena, que basicamente foi a extrapolação que o pessoal fez no Twitter pra me cancelar. Então, só pra mais uma vez desenhar o meu argumento, eu já tinha me deparado com os vazamentos dos arquivos internos da Disney, né? O Elon Musk compartilhou isso no seu X, e também com aqueles diretores da Disney que foram pegos pelo O'Keefe Media Group, que admitiram que sim, existia uma cota de representatividade em todas as produções da Disney e que muitas vezes nas produções tinham checklist de personagens que eles precisavam colocar em cena. Então você tem pessoas de dentro da Disney, documentos internos da Disney, confirmando
que isso era uma diretriz do estúdio, que era obrigatório, que eles precisavam fazer isso, e nesse desenho você tinha isso esfregado na sua cara a cada cena. Então o que o Peter está tratando aqui como um exagero, mas pode ter sido apenas um exemplo aleatório. Pode ter sido. Eu imagino que foi algo que a equipe dele levou até ele no roteiro, ele até não sabia provavelmente que estava falando de mim, mas muita gente entendeu que era, eu fui cancelado por esse argumento, então acho que vale explicar mais uma vez. Então o que aqui é tratado como uma teoria da conspiração, na verdade é algo que tem provas de dentro da Disney. E eu estava falando de uma animação da Disney. Eu sei que se você usa falácia de ridículo, que o Peter denunciou no vídeo anterior, realmente parece idiota. Ele fica contando quantos negros tem na cena pra falar que é lacração. Mas, cara, existe toda uma fundamentação por trás disso, né? Você tem um documento interno do estúdio mostrando que você tinha uma cota mínima de minorias que precisavam estar em cena, e você tem diretores de dentro do estúdio admitindo, sem saber que estavam sendo gravados, que sim, o estúdio está fazendo isso. Está realmente tirando os brancos de cena para colocar minorias em absolutamente tudo, em todas as etapas da produção. E aí você tem uma produção desse estúdio que claramente está fazendo isso, que mudou a etnia de vários personagens e que mesmo na composição da cidade tinha uma representatividade que claramente não era orgânica. Isso não é uma teoria da conspiração ou um argumento completamente idiota. Na verdade, um argumento muito bem fundamentado. E eu tenho certeza que o Peter, que não viu lacração nenhuma em ASCII e nenhuma dessas últimas tretas, também não viria lacração nenhuma nisso. Mas não significa que não era lacração. E aqui a gente está falando de uma produção extremamente recente. Então é engraçado, porque nesse corte, nesse trecho, o Peter várias vezes vai falar que a cultura woke foi superada. Mas como que ela foi superada se a gente tá vendo isso ainda nas séries atuais? Se teve lacrada nesse desenho do Homem-Aranha, se teve lacrada na série do Demolidor, se tá tendo lacrada em The Last of Us. É verdade que algumas produções já estão vindo relativamente limpas. Mas não foi um problema completamente superado. Não existem mais esses inimigos ideológicos pra gente enfrentar, e agora a gente tem que enfrentar o Peter. Porque no fim das contas essa é a teoria que ele tá construindo, né? Agora tem essa direita woke que não tem mais inimigos pra enfrentar, então eles precisam criar inimigos, e o inimigo da vez que a gente decidiu criar foi o Peter. Assim, se isso faz sentido pra alguém, definitivamente não faz sentido pra mim. Porque como eu vou falar, mais uma vez, eu já falei em todos os vídeos, e não é demagogia, porque eu também já expliquei pra vocês por que eu não viria pra cá inventar esse tipo de coisa, eu não queria mesmo, definitivamente não queria estar tretando com o Peter. Não só porque eu não gosto dessas brigas internas, mas porque eu também o vejo como um amigo. Só que nesse vídeo, realmente, mesmo que ele não saiba, tem um monte de alfinetadas pra mim. E eu sei que nesse momento realmente vem aquele argumento apelativo. Isso sim é um argumento apelativo e um tanto canalha. É a carapuça servil. Pô, é justamente por eu estar sendo honesto que eu não vou negar que eu usei alguns desses argumentos que estão sendo criticados aqui. Ou que no mínimo eu reconheço a distorção que está sendo feita em cima dos argumentos que eu utilizei. Porque justamente os canceladores distorceram dessa forma pra me atingir. Esses que não existem mais, sabe? Porque de repente você compartilhar uma publicação no Twitter distorcendo as falas de uma pessoa pra acusar ela de racismo pra milhares, centenas de milhares de pessoas não é mais cancelamento, se eu não puder mais perder um patrocinador, porque os patrocinadores que eu tenho hoje em dia são justamente os que já não são seduzidos pelo cancelamento, né? Mas eu não tô sendo patrocinado por nenhum grande estúdio ou por uma grande multinacional. Por que será? Eu sei que tem incontáveis canais com números bem piores que os meus que estão sendo patrocinados por essas grandes empresas. Mas se nós somos os wokes do momento, por que não sou eu o patrocinado da vez? Nesse trecho que a gente acabou de ver, o Peter tá falando, né, sobre essa inversão de lados, que agora o patrulhamento tá vindo da nossa parte. Mas eu queria entender quantos patrocínios os criadores de conteúdo perdem por falar de coisas lacrolas, por defender pauta lacrola, por lacrar, por defender cultura woke, por defender produção lacradora. Se o jogo inverteu de vez, então como agora eu tô do lado woke, eu tô do lado hegemônico, que tem os poderes pra sair por aí cancelando os outros, então eu deveria ser o cara que está sendo procurado por todas as marcas, e as pessoas que estão discordando de mim é que deveriam estar sofrendo para conseguir fechar um acordo de patrocínio. Porque foi assim ao longo de toda a última década. Mas como assim o jogo inverteu, porém a dinâmica de poder permanece exatamente a mesma? Eu é que continuo aqui ferrado sem conseguir fechar patrocínio com ninguém, e os lacrola continuam fechando patrocínio com todo tipo de marca, empresa e estúdio. Como assim a dinâmica de poder se inverteu, se continuam sendo apenas youtubers independentes reclamando da lacração, enquanto os grandes estúdios continuam entregando massivamente conteúdo para essas pessoas, conteúdo woke. E vez ou outra agora você tem um respiro com conteúdos limpos, e mais de vez em quando ainda você tem um conteúdo que está zoando
os lacrolas como no caso de Deadpool e Wolverine, que é uma areia no meio do deserto. Entende porque eu falei que foi uma falsa simetria? Que poder efetivamente os nerdolas têm pra cancelar o Peter? Existe o mínimo risco do Peter perder um patrocinador sequer, porque a gente tá discordando publicamente dele? Porque a gente falou, nossa, esse Peter tá lacrando demais? Ou talvez se ele fosse patrocinado pelo método B-Way. Talvez. E olhe lá, atualmente você tem algumas marcas que não se importam de patrocinar os dois lados, tipo uma Insider da vida. Patrocina o Thiago Braga, mas também patrocinam os esquerdistas. Então, nem a Insider, por exemplo, tiraria patrocínio do Peter se ele tivesse por causa dessa treta. Agora, se o Peter faz um vídeo detonando a cultura woke ou defendendo um argumento difícil do lado anti-woke, como por exemplo denunciando um racismo que estão praticando contra algum branco. Se o Peter faz um vídeo com esse tom, será que ele não continua tendo muito mais chance de se ferrar nas mãos dos patrocinadores? Se a dinâmica de poder se inverteu, se mudou de lado, deveria ser isso, né? Ele deveria poder falar tranquilamente nos vídeos dele agora sobre casos de racismo contra branco, sobre casos de misandria descarada e não teria nenhum problema. Ele não se daria nem um pouco mal com as marcas. Na verdade, é o contrário. Ele deveria ter ainda mais portas abertas no mercado do entretenimento para conseguir fechar ainda mais acordo de patrocínio. Porque foi assim com os lacrolas durante toda a última década. Os caras falavam a lacração mais idiota do mundo, saíam acusando aleatoriamente uma pessoa de racismo de forma infundada e de repente batia na porta dele, ó, que é a Boticário querendo te patrocinar, que é o Burger King querendo te patrocinar, que é você é o novo garoto propaganda do Burger King agora. Então, como isso não aconteceu? E só para falar das coisas mais básicas, né? Porque a gente poderia falar sobre toda a questão da estrutura de poder em todas as outras áreas, no meio acadêmico, no meio político, que você pode até falar, pô, mas a direita no Brasil está cada vez maior. Mas quem é que manda realmente no país? O Supremo Tribunal Federal. E de que lado ideológico está o Supremo Tribunal Federal? Eles têm argumentos mais anti-wokes ou eles têm argumentos mais wokes? Não foi o Supremo que na canetada criminalizou a homofobia? Você pode até falar, mas tá certo, tem que criminalizar mesmo. Na canetada pelo Supremo, pô, o Eli Vieira, que eu já trouxe várias vezes aqui como referência, é gay e sempre falou que é um absurdo criminalizar a homofobia na base de uma canetada do STF, que está interferindo no poder legislativo. Então, assim, por mais que a gente esteja começando aos pouquinhos a virar o jogo, por mais que a gente tenha, depois de muito esforço, mudado a percepção das pessoas sobre essa cultura woke, o meio acadêmico ainda é deles, o meio do entretenimento ainda é deles, o mercado ainda é deles e até o poder político nas esferas mais importantes continua nas mãos deles também. Lá nos Estados Unidos o Trump está tentando dar uma limpada agora, mas tem todo o trabalho com o Deep State, que é o woke e que é o poder que de fato controlava o país e que por meio disso também exercia influência política em todo o Ocidente. É extremamente forte na Europa. Então, quão absurdo é você falar que agora são os wokes de direita que estão com o poder, que estão fazendo tudo isso e que são a grande ameaça que precisa ser combatida. Velho, em que mundo você está vivendo, Peter? Você realmente acredita nisso? Você faria um vídeo expondo casos bizarros de racismo contra branco no seu canal, tendo a consciência totalmente tranquila de que você não seria cobrado pelas marcas, de que você não seria cancelado no Twitter, de que você não seria chamado de racista por estar denunciando casos de racismo? Você realmente acredita nisso? Eu sei que você pode até falar, poxa, mas por que eu abordaria um caso como esse no meu canal de cultura pop? Pô, você tá levando casos criminais pro canal, como o caso Piriri, você tá levando teorias da conspiração até. Nesse vídeo aqui eu vou trazer 2 casos bizarríssimos e super recentes de racismo contra branco que aconteceram lá nos Estados Unidos, porque foram comentados por Jordan Peterson e Matt Walsh, mas vai ser num momento específico para responder uma outra coisa que você falou. Então tá aí, ó. Já teriam 2 casos ótimos que você poderia levar pro seu canal. Provavelmente chamaria bastante atenção. Mas você confia mesmo que agora o poder hegemônico está nas mãos da direita, dos anti-wokes, e que esse vídeo seria super tranquilo e que as pessoas veriam de uma forma 100% positiva porque você é uma pessoa virtuosa que está combatendo o racismo e que as marcas vão todas ficar pensando, meu Deus, temos aqui um grande influenciador antirracista que merece ser o rosto da nossa marca agora. Você sabe que não ia acontecer isso. Você sabe que provavelmente você só ia ser super linchado no Twitter, iam marcar todas as marcas que têm contrato com você e várias delas iriam arregar porque, não, o cenário não mudou do jeito que você está dizendo no seu vídeo. Por isso, é uma falsa simetria bizarríssima. Mas a gente vai ter mais momentos para poder continuar apontando isso no decorrer do seu discurso. Eles ficam boicotando obra, cancelando os outros. Pois é, cara. Até cancelamento estão fazendo. Quem diria, né? Porra, cancelamento. Se os loucos de esquerda eram os canceladores, né? Alguns anos atrás, hoje a gente também tem os canceladores de direita. Eles estão fazendo a exata mesma coisa, patrulhando
em que as pessoas votaram, patrulhando a sexualidade das pessoas. E eles defendem o boicote, cancelamento, perseguição dela, cancelamento, boicote, tudo que os lacradores de esquerda faziam, cara. E tem criadores de conteúdo, presta atenção, que vão dizer pra vocês, estão lutando guerra cultural, e você vai ver eles dizendo exatamente isso. Dizendo que tem que usar as mesmas armas do inimigo, que tem que ser cancelador mesmo, tem que cancelar. E esse foi mais um trecho que muitas pessoas endereçaram pra mim. Justamente porque acho que eu fui um dos únicos aqui no Brasil a trazer o argumento do Ben Shapiro sobre a destruição mútua assegurada. Mas olha que interessante, como existem várias camadas por trás dessa discussão. Várias vezes durante essas discordâncias entre o Peter e os nerdolas, ele falou que não tem como você estar num grupo sem ser associado com as coisas que aquele grupo está fazendo. E que isso inclusive meio que justifica algumas das generalizações dele. Eu nem sou totalmente contra generalização de forma geral, porque eu sempre falo que é uma forma de expressar a ideia de maioria. Porém, não significa que generalizações não podem estar equivocadas. E aí esse é o problema. O equívoco da generalização. Porque se eu falo, por exemplo, bandido é uma merda, tem que tudo ser preso, dificilmente alguém iria contestar essa generalização, né? Porque, bandido tem que ser preso mesmo. Ah, não, mas tem aquele caso daquele cara que, na verdade, se você for ver bem... Enfim, a gente tá falando de uma forma geral, né? Ideia de maioria. Porém, nessa treta com os nerdolas, várias vezes o Peter generaliza de uma forma equivocada. E aí, quando é o caso, naturalmente eu aponto esse equívoco. Mas o foco do meu argumento aqui é sobre essa questão do grupo. Então, se uma pessoa está dentro de um grupo, naturalmente você vai relacionar aquele grupo com o que aquela pessoa está fazendo. Beleza, então esse trecho político do Peter começa referenciando o Jordan Peterson, que é um integrante do Daily Wire. Ou seja, ele está dentro de um grupo político. E essa questão do cancelamento de direita, da destruição mútua assegurada, foi difundida principalmente pelo Ben Shapiro, que é, adivinha só, do Daily Wire. Então o Peter, que estava usando o Daily Wire como fonte, agora está falando como se fosse um absurdo, um argumento defendido pelo Daily Wire. Porque são grandes nomes desse grupo. E eu vou mostrar para vocês o que o Ben Shapiro disse e o vídeo dele que eu adaptei aqui para o Brasil, que na verdade é uma coisa que ele já vem defendendo há muito tempo. Agora tem cancelador. Não. O Ben Shapiro estava defendendo a destruição mútua assegurada e utilizar as armas da esquerda há muitos anos já. Porque na verdade era uma das formas de enfrentar a cultura do cancelamento. Porque se você entende que você está numa guerra ideológica, chega a ser estúpido você querer enfrentar um adversário que tem bombas atômicas utilizando estilingues. Inclusive, ele usa a expressão bomba atômica. Ele fala que a única coisa pior do que o seu inimigo ter uma bomba atômica e você também ter uma bomba atômica é o seu inimigo ter uma bomba atômica e você não. Por isso o lance da destruição mútua assegurada. Eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês. Olha só, esse vídeo se chama O Plano de Ben Shapiro para Derrotar a Esquerda e ele foi publicado no dia 9 de fevereiro de 2021. Então não é exatamente uma coisa recente, não é? E como eu já expliquei, esse vídeo é praticamente uma adaptação do texto do Ben Shapiro pro português. É quase que uma dublagem. Então o que eu tô falando nesse vídeo que vocês vão escutar agora é basicamente o texto do Ben Shapiro, tá? São as palavras dele. Aí. É o seguinte: se você pode renormalizar uma organização tão grande como o Google, simplesmente juntando uma coalizão de grupos interessados do lado de dentro, enquanto a mídia exerce pressão nas instituições do lado de fora para movê-las para o seu lado de interesse, e se você pode fazer ameaças de boicotes e destruir reputações de um lado para mover as instituições para o outro, a direita tem uma escolha. Ou nós podemos continuar deixando a esquerda fazer isso livremente, como fizeram ao longo dos últimos anos, o que permitiu o controle quase que total do mercado para eles, ou então a gente pode lutar contra isso, nos termos da esquerda. O que significa que se virmos uma empresa que está tentando nos empurrar o esquerdismo goela abaixo, a gente tem que usar os mesmos meios que a esquerda utiliza. Não porque nós gostamos desses meios, eu definitivamente não gosto deles e eu juro para vocês que eu não gostaria de ter que fazer isso. Mas assim como na estratégia da destruição mutuamente assegurada, onde todos desejam que as armas nucleares não existam, a única coisa pior do que você ter armas nucleares e o seu oponente também é o seu oponente ter armas nucleares e você não. A destruição mutuamente assegurada mantém a paz porque os dois lados sabem que se eles atacarem, vão ser contra-atacados na mesma medida ou com mais força. Um lado evita destruir o outro porque não quer correr o risco de ser destruído também. Ou seja, a paz só é mantida porque todos entendem que precisam abaixar as armas, caso contrário vai tudo para o espaço. No campo ideológico, o que nós temos no momento é a esquerda com armas nucleares apontadas para nossa cabeça, enquanto a direita segue se recusando a se armar, e não por acaso nós somos totalmente dominados. Então, por mais que não seja o que nós queremos, a direita vai ter que se tornar mais militante e não menos militante. Então tá aí, o Peter trouxe um grande pensador da direita americana para fundamentar os seus argumentos.
Aqui a gente tem um outro grande pensador da direita americana, os dois inclusive pertencem ao mesmo grupo, Daily Wire, e essa proposta foi feita pelo Ben Shapiro em 2021, no começo de 2021. E sabe o mais interessante? É que isso aqui funcionou. Porque se hoje a gente está conseguindo virar o jogo, é justamente porque a direita foi pouco a pouco adotando algumas das armas da esquerda para justamente conseguir impedir os avanços da cultura do cancelamento, que destruiu várias carreiras. E assim, nem dá para dizer que foi uma resposta à altura. Na verdade, a direita sempre foi muito mais leve nesse aspecto. Tanto que o Peter agora está tratando o caso dele quase como se fosse um cancelamento por parte dos nerdolas, mas ele não perdeu absolutamente nada. E ninguém está sequer fazendo pressão para que ele perca nada, e eu não quero que ele perca nada. Como falei, se o Peter tiver mais patrocínios, melhor ainda, porque eu reconheço que ele é um bom profissional e merece isso. Mas eu queria saber se o Peter ficou indignado quando a direita se mobilizou, por exemplo, para retirar o patrocínio da Bis do Felipe Neto. Porque eu acho que, na verdade, o Peter também considerou isso uma vitória. Eu acho que o Peter viu ali um acerto. Acho. Não tenho certeza, tá? Não é com base em informação de bastidores. Se eu conversei com ele sobre isso, nem lembro. Mas sei que o Peter não é um grande fã do Felipe Neto também. E eu queria saber de você que tá assistindo o vídeo. Por um acaso você ficou se sentindo mal pelo Felipe Neto quando ele perdeu o patrocínio da Bis? Então, essa questão de cancelamento é extremamente complexa. Eu estou tratando isso como um contra-cancelamento, porque o que o próprio Ben Shapiro também fala é que isso é basicamente legítima defesa. Assim como você está legitimado a devolver uma agressão quando alguém inicia uma agressão contra você, no campo ideológico, quando a esquerda cria um aparato de censura através da cultura do cancelamento, você está mais do que justificado a boicotar a esquerda de volta e incentivar outras pessoas a boicotarem também. E eu sei que existe mais uma questão controversa, é a diferença entre boicote e cancelamento. Já falei disso no vídeo anterior, né? Algumas pessoas têm definições muito particulares sobre isso. Os libertários que sempre defenderam o boicote pregam que é diferente, especialmente porque o cancelamento tem uma visão destrutiva muito mais ativa, que as pessoas vão atrás dos contratos para quebrar esses contratos, enquanto o boicote é uma ação muito mais voluntária e individual. Você escolhe não participar daquilo que você não acredita, que você não defende, você está votando com a sua carteira, mas é claro que existem algumas similaridades que podem gerar uma série de confusões também. Até por isso, eu chamo de contra-cancelamento, que é sobre cancelar canceladores. Um movimento de legítima defesa. Felipe Neto merece ser cancelado porque é um dos maiores canceladores desse país. Porque já cancelou várias pessoas e já tentou cancelar tantas outras que ele não conseguiu. Então ver um merda desse sendo cancelado ou contra-cancelado, na minha opinião, é apenas justiça. E tem aquele ponto, aquela falha de caráter que eu nunca neguei. Sou uma pessoa vingativa e justamente pelo que eu já falei, né, sobre ser honesto com vocês e não ficar mentindo pra fazer um personagem ou pra apenas sinalizar virtude, eu reconheço que eu não me sentiria nem um pouco mal se na verdade a gente de fato conseguisse virar esse jogo pra valer, nem que fosse por algum tempo. Eu não vou falar pra você que eu ficaria muito triste, que eu ficaria arrasado se pelos próximos 5 anos, não precisa nem ser uma década, que nem foi com eles, pelos próximos 5 anos, o mundo do entretenimento focasse na produção de obras voltadas para minha visão de mundo. Se as grandes empresas se alinhassem ao discurso conservador e procurassem influenciadores conservadores para patrocinar, enquanto deixam de lado todos esses wokes por toda a merda que eles fizeram. Eu não perderia uma noite de sono porque eu vi o cenário mudar. Porque, sim, existe uma questão moral por trás da guerra ideológica. O movimento woke é um movimento de esquerda. E é especialmente danoso por ser um movimento de esquerda. Porque a finalidade é manter a esquerda no poder em todas as áreas. Por isso que esse papo de woke de direita é tão imbecil. E sim, eu, como uma pessoa de direita, acredito que o mundo seria muito melhor se as políticas adotadas nos países fossem as políticas de direita, as políticas conservadoras, as políticas capitalistas, as políticas libertárias. Eu acredito que a maioria das pessoas tem uma visão mais conservadora e, portanto, dentro de uma democracia, seria essa visão que deveria ser atendida. Eu acredito que o entretenimento seria infinitamente melhor se seguisse a visão de mundo dos nerdolas, se os produtos fossem pensados para agradar a principal base de fãs. Eu acredito que a nossa educação seria zilhões de vezes melhor se, ao invés de pura doutrinação marxista, os alunos aprendessem sobre a importância do capitalismo, do livre mercado, se eles entendessem um pouco mais sobre economia. E, portanto, eu acredito que essas são mensagens muito melhores, muito mais valiosas para se passar adiante e que fariam do mundo um lugar melhor. Então, também é por isso. Na verdade, eu acho que principalmente é por isso que eu luto pelo que eu luto. Então, por que exatamente eu deveria me sentir mal com, oh meu Deus, os comunistas, censuradores, esquerdistas, desgraçados, mentirosos e manipuladores que estão servindo para fazer com que políticos de esquerda cheguem até o poder para destruir os nossos países
Esses caras agora estão perdendo patrocínio. Esses caras agora não são benquistos por nenhuma grande empresa. Eu deveria ficar chateado com isso. Não, porque eu sou contra o cancelamento no geral. Eu espero que a sociedade acorde pro mal que essas pessoas fazem, como já está acordando, e eu espero que naturalmente o mercado perceba que o principal público consumidor não é formado por esses bostas e que a ordem do mundo vá pro caminho normal, pro caminho natural, pro caminho orgânico, pro caminho correto. É a minha ideologia. É no que eu acredito, é o que eu defendo. Então eu acho que um mundo onde o Felipe Neto tem zilhões de patrocinadores, enquanto um criador de conteúdo de direita não tem nenhum, é um mundo que está indo na direção errada. E eu acredito que se o mundo fosse para a direção oposta, aí sim ele estaria no caminho certo. Sim, eu sou uma pessoa da direita que defende a direita e os interesses da direita. Só que a gente sabe que tudo que Felipe Neto defende é a mais pura mentira. Que nem ele realmente acredita naquelas coisas, ele simplesmente defende aquilo porque é o que faz ele ficar rico e de bem com a patota. Já eu simplesmente defendo o que eu acredito. E defendi o que eu acredito durante os anos mais difíceis de se fazer essa defesa. Durante os anos onde defender qualquer visão de direita era ser cancelado, era ser criminalizado, porque isso não é só sensacionalismo, já me imputaram crimes inúmeras vezes por causa da minha posição política, e eu permaneci aqui, fiel aos meus princípios. E qual é exatamente o absurdo em querer continuar defendendo o que eu acredito, mas sendo recompensado por isso, já que durante uma década inteira os esquerdistas foram recompensados por defender um monte de bosta que eles não acreditavam, mas que rendia pra eles muita grana e muita fama? Eu vejo essa minha posição como justa. Simplesmente. Mas se você quer ver isso como uma hipocrisia, porque isso significa em última instância que eu acho legítimo cancelar canceladores, porque isso significa que eu acho legítimo que as empresas patrocinem conservadores e parem de patrocinar comunistas que defendem a tomada armada do Estado, a revolução que... baixas de pessoas conservadoras, né, são coisas que acontecem no meio de uma revolução. Beleza, eu sinceramente nem faço questão de te convencer do contrário. Como a gente falou no último vídeo, né? Fica tranquilo que discordar não é ofensa. Bom, vamos voltar pro vídeo do Peter. Os caras foram tão a fundo nisso, sabe? De lutar contra a cultura woke, que eles se transformaram na nova cultura woke. Com as mesmas práticas. Só inverte o sinal. Só inverte o lado. É igualzinho, só inverte o lado. O bom de trabalhar bem os meus argumentos é que eu praticamente já respondi os trechos que vêm a seguir, né? Então eu já não preciso mais usar tanto tempo para continuar explicando. Aqui é basicamente a parada da falsa simetria. Eu espero que já tenha ficado bem claro porque é sim uma falsa simetria, isso não é um argumento apelativo, é apenas uma constatação da realidade. Não, os anti-wokes não são os wokes de direita, não é a mesma coisa, não é igualzinho, a gente não defende as mesmas coisas, a gente nem de longe possui o mesmo poder, e mesmo que em alguns casos você possa dizer que a gente está usando os mesmos métodos, você não pode ignorar a finalidade. Por exemplo, você percebe que existe uma grande diferença entre usar uma arma para assaltar um banco e usar uma arma para defender a sua família de um assalto, certo? Nos dois casos a pessoa está usando uma arma. Se ela é contra a arma, mas usou a arma para proteger a família de um assalto, ela está sendo hipócrita, ela está sendo exatamente o que ela critica. Qual é a diferença da pessoa que está usando uma arma para proteger a família para uma pessoa que está usando uma arma para assaltar um banco? Cara, tem toda a diferença. Num dos casos você está usando essa arma por uma razão nobre. Você só está usando essa arma para se defender. Porque tem um desgraçado também utilizando uma arma para tentar te atacar. E no outro caso não. Você está usando essa arma apenas para obter vantagem. É um paralelo perfeito, porque é exatamente disso que se trata. É legítima defesa. Qualquer arma woke, entre muitas aspas, que a gente precise utilizar para tentar igualar as coisas, só está sendo utilizada porque estamos sendo atacados, perseguidos, oprimidos, sim, durante mais de uma década. E a gente não está usando essas armas para obter vantagem. A gente está usando essas armas para se defender. E porque a gente está lutando pelo que acredita e pelo que é certo. E a maior prova de que é uma luta por um ideal é que a gente se sujeitou a ficar no lado que estava todo ferrado. Porque se fosse apenas para obter vantagem, era só ir para outro lado, como vários desses canalhas fizeram. Então eles usam essas armas para obter vantagem. Eles usam essa arma para um assalto. A gente usa a arma para defender a nossa família. E novamente, se você não consegue perceber a diferença disso, então acho que eu não tenho mais como te explicar. Vamos ter que concordar em discordar. Se uns anos atrás você discordasse de um woke de esquerda, por mais banal que fosse o assunto, ele ia te chamar de quê? Fascista, nerdola, machista. Eu não é, cara. Eu não é, porra, fui chamado direto disso aí. Agora eu simplesmente disse que não acho legal fazer bullying, não acho legal atacar uma pessoa usando a condição neurológica dela como ofensa, né? Usando doenças genéticas como ofensa. E eu tô sendo chamado de quê? Comunista, lacrola. Pô, os caras tão doidos, tão doidos. Mais uma vez, sim, isso é uma falsa simetria
E nesse caso, ela fica até mais evidente na própria fala do Peter, que tem outros problemas para além da falsa simetria, né? Porque ele fala, alguns anos atrás, se você discordasse de um lacrola, você seria chamado dessas coisas. Não é alguns anos atrás. Eu fui cancelado, eu fui chamado de racista por não gostar do desenho novo do Homem-Aranha há poucos meses. Quando foi que lançou esse desenho? Não sei, poucos meses atrás. Eu continuo sendo chamado de machista, de racista, de fascista, de nazista, praticamente todo santo dia no Twitter, por ter opiniões publicamente de direita. Então, não é alguns anos atrás isso acontecia, isso continua acontecendo. Tá perdendo força, mas justamente porque estamos enfrentando. E justamente porque alguns aceitaram sujar as mãos e utilizar as mesmas armas do oponente, como Ben Shapiro sugeriu lá desde 2021. Isso é uma coisa importante, né? Poucas vezes se dá um mérito pra quem tava nessa batalha durante todo esse tempo. Agora isso aí tá virando, tá mudando as coisas, a situação, a cultura woke já não é mais tão forte. E por que não? Será que a gente não teve uma participaçãozinha nisso, pelo menos? Então, talvez a gente não esteja fazendo tudo errado, afinal. A gente passou todos esses anos se ferrando, comendo pão que o diabo amassou sem conseguir um patrocíniozinho. E agora que o negócio tá virando, nós somos os chatos do rolê, né? Nós somos os insuportáveis que tem que desaparecer daí e zero mérito. Tipo, com certeza não teve participação nenhuma na galera que passou todos esses anos denunciando, argumentando contra tudo isso, expondo os absurdos. Mas beleza, vamos para a questão da falsa simetria. Na própria fala do Peter fica claro que enquanto um lado acusa de crimes, machismo, racismo, nazismo e etc., o outro lado chama de lacrola. E aí ele colocou um comunista ali só pra não dizer que é tão bizarro, né? Só pra não ficar tipo, poxa, é a mesma coisa. De um lado ficam te chamando de nazista, de fascista, de racista, de coisas terríveis. Do outro lado, olha só, eles te chamam de lacrador. É crime ser lacrador? Vamos criminalizar então ser lacrador? Transforma em crime. Então, pelo menos a gente pode colocar ali, os dois lados estão acusando de crimes. Então vamos prender os lacradores, né? Agora é crime ser lacrador e aí eu consigo aceitar que é a mesma coisa. Enquanto não é uma falsa simetria absurda. Muito absurda. Mas tem um comunista ali. E eu achei tão louco isso, porque eu fiquei pensando que, sério, alguém acusou o Peter de ser comunista por causa dessa treta sobre a Bella Ramsey? E sim, isso me chamou tanta atenção que eu fui procurar no Twitter, porque ele colocou um tweet ali na tela. E cara, tem 2 tweets que aparecem na busca quando você coloca Peter Jordan comunista, mais ou menos no intervalo dessa treta. Na verdade, eu puxei até um mês antes da treta, né, só pra dá uma olhada. Aí você tem justamente esse tweet que aparece na tela, que não tem nenhum like, tem 3 respostas. Você entra nele aqui e você vê que não tem ninguém concordando com essa pessoa. Tu acabou de acusar um cara de comunista, PQP, maluco. Vocês são doentes mesmo. Mente limitada tua, hein? Tu dá muito essa tua bunda aí. Essas são as respostas pro cara que chamou o Peter de comunista. E esse cara tava respondendo esse tweet aqui. O Peter faz um vídeo dizendo que é coisa de arrombado ficar perseguindo uma atriz e apontando que ela é feia a cada segundo. O animal do macho geek. Ele fez um vídeo pra lacrar. A cada dia vocês se provam mais analfabetos funcionais e cadelinhas do lado político. Então, em resposta ao único tweet que tem chamando o Peter de comunista, tinha esse perfil chamando a gente de analfabeto funcional, cadelinha de político e ainda distorcendo todos os argumentos, que é um clássico. Toda vez que tem um militante falando merda da gente no Twitter, precisa distorcer tudo que a gente tá argumentando. Inclusive usando a falácia do ad ridículo, né? Que o Peter gostou de apontar no último vídeo. E o outro tweet que aparece ali na pesquisa brincando com isso, inclusive elogiando o Peter, ó. Já tá podendo oficializar o Peter Jordan como general da Revolução Comunista, tipo, zoando a galera que está chamando o Peter de comunista por causa dessa treta. Esse tweet bem mais recente, na verdade, saiu depois do vídeo dele. Ou seja, o Peter falou, tão me chamando de comunista. Literalmente, cara, uma pessoa no Twitter chamou ele de comunista e todo mundo discordou. Considerando que o Peter tem 14 milhões de inscritos, uma pessoa no Twitter chamando ele de comunista representa os nerdolas, ou sei lá. Forçou um pouco a barra, talvez, Peter. Um pouquinho. E assim, pra não dizer que a busca ficou incompleta, eu joguei as palavras-chave em nerd comunista também. E a mesma coisa, tá? O pessoal falando que o Peter é comunista, porque ele tweetou falando que estavam chamando ele de comunista. Então, só tem gente defendendo ele, falando, não acredito que estão chamando ele de comunista. Não tem nenhum tweet chamando ele de comunista efetivamente. Só tem tweet de pessoas ridicularizando o fato de que agora os nerdolas estão chamando o Peter de comunista. Sem ter... Porque uma unidade de nerdola, e sabe-se lá se é nerdola mesmo, um idiota chamou ele, e aí você tem vários tweets falando, nossa, como esses nerdolas são idiotas, chamando o Peter de comunista só porque ele tá discordando. É só isso. Tua turma não tem caráter, estão chamando o ancião do Peter de comunista. A galera anti-woke nerd reaça odeia o Peter desde sempre, vivem falando que ele é comunista. Vivem falando que ele é comunista. Porque vivem falando. O tempo inteiro. Cara, como é fácil criar uma narrativa, né? Isso aqui nem chama ele de comunista, porque tem um cara
com o comunista no nome do perfil que falou do Peter. Aqui é a mesma coisa, gato comunista, que simplesmente citou o Ei Nerd, então não tá falando nada com nada e acabou. É isso. E eu ainda pesquisei mais, porque o Peter também disse que estavam chamando ele de militante do PSOL. Aí eu pesquisei Ei Nerd PSOL, não achei nada. Pesquisei Peter Jordan PSOL, também não achei nada. Então assim, eu não duvido que alguns maluquinhos tenham falado essas merdas do Peter, tá? Porque, ok, talvez ele tenha lido isso em algum comentário do YouTube, ou algum comentário no Instagram, sei lá, e eu não fui pesquisar em todas as redes sociais. Mas, no mínimo, isso aqui não demonstra que é bem menos do que esse barulho todo que o Peter tá fazendo também. Que tem muita gente chamando o Peter de lacrador. Ok, isso eu tenho certeza que tem mesmo. Muita gente falando que ele tá lacrando, que ele é woke agora, enfim. Isso aí sim, talvez até esquerdista. Agora, comunista, psolista, que eu acho que seriam os mais idiotas de fato, cara, se tem, é um ou outro abobado mesmo, assim, sabe? Uma coisa totalmente fora do debate. E olha que a gente tá falando de um criador de conteúdo gigantesco. Então, tem muita gente falando todo tipo de coisa sobre ele. Mas isso aqui, que realmente é idiota, né? Se falar que o Peter é comunista por causa desses vídeos que ele fez, não tem tanto assim. Só um outro abobado mesmo. E se você, por um acaso, é esse abobado que tá assistindo esse vídeo aqui agora, para que tá feio, tá? Você tá vendo? Por causa do seu comentário isolado, ele já disse que tá sendo chamado de comunista pelos nerdolas. Então vamos tentar manter essa imbecilidade pelo menos em 0%, essa utopia. A gente tá bem perto disso, mas não tá suficiente. Cara, quem dera fosse uma única pessoa me chamando de nazista ou acusando de qualquer crime quando eu tô no meio de uma treta direto com algum lacrola. Quem dera. Se um dia chegar nesse ponto, nossa, eu vou ter certeza que o mundo mudou muito pra melhor. Enfim, vamos seguir. Tá acontecendo a mesma coisa comigo agora que acontecia antes. Eu tô passando pela exata mesma coisa. Só inverteu o lado. É falsa simetria. Não, cara, exatamente a mesma coisa, cara. Igual. Pra mim tá sendo igual. Mais uma vez ele debocha da falsa simetria e fala que não, é igual, é a mesma coisa, exata a mesma coisa. Pra ele tá sendo igual. Tá sendo igual. Sinceramente, tretando com os nerdolas, você tem mais ou menos chance de fechar bons acordos de patrocínio. Sinceramente, é a mesma coisa. Pra você não muda nada. Você fazendo uma série de vídeos repreendendo o comportamento racista dessas pessoas que tá discriminando personagens negros em séries e obras, isso não te deixa bem na fita com vários grandes estúdios, com várias grandes marcas. Mas se você fizer um vídeo repreendendo o comportamento de um monte de woke sendo racista contra branco, aí você vai ficar bem na fita, aí você vai conseguir muitos patrocínios e você não vai ser cancelado por isso. É a exata mesma coisa, não muda absolutamente nada. Enfim, já falei muito desse ponto e ainda tem bastante vídeo pela frente, então vamos seguir para os próximos que ainda não foram respondidos. E isso tudo parte de quem vem com aquela ideia de e se fosse o contrário? Esse argumento de se fosse o contrário é o que tá causando isso. Olha, essa parte foi o que me fez ter certeza que eu ia precisar responder esse vídeo. Porque isso aqui, sem nem o Peter saber, e eu acredito que ele não sabia, porque foi uma das coisas que eu conversei diretamente com ele, foi diretamente pra mim. Porque a fonte de quem ele pegou esses argumentos fez isso diretamente pra mim. E esse foi um dos argumentos mais estúpidos e mais desonestos que eu já vi sendo utilizados contra mim nesses últimos anos. E olha que vocês sabem que eu tô bem acostumado a lidar com argumentos estúpidos e desonestos. E eu nem tô falando especificamente da utilização nesse vídeo do Peter, mas do background por trás desse argumento. Eu acho que qualquer pessoa que assiste os meus vídeos com pelo menos um pouquinho de honestidade intelectual, um pouquinho de boa vontade interpretativa, entende perfeitamente o que eu quero dizer quando eu utilizo esse argumento, né? Imagina se fosse o contrário. Eu pego o caso de uma feminista sendo extremamente escrota, fazendo algo totalmente absurdo e falo, poxa, imagina se fosse o contrário, né? A situação oposta. Um homem fazendo tudo isso que essa feminista está fazendo com uma mulher. Não é muito difícil de entender esse argumento, né? Mas por algum motivo tem mentes brilhantes que não conseguem entender. É uma loucura isso. Acho que talvez se esse argumento estivesse escrito num livro eles entenderiam, mas como é um youtuber falando, aí fica incompreensível. É simplesmente óbvio que quando eu uso esse argumento, eu estou apontando uma hipocrisia. Eu não estou desejando o cenário contrário. Não, eu apenas estou exemplificando, eu estou construindo a situação de uma forma muito clara e muito óbvia para que qualquer um consiga perceber que existe ali um duplo padrão. Porque acredite se quiser, tem muita gente que quando se depara com uma feminista fazendo uma merda absurda, não fica totalmente sensibilizado com a situação porque está acostumado a ver um homem naquela posição de subserviência, tipo, não tem problema fazer tudo isso com o homem, né? Porque a nossa sociedade, especialmente por causa do feminismo, foi cada vez mais normalizando certas atitudes absurdamente escrota contra homens. O contrário, porém, não é verdade. E não é nem só nessa relação de homem e mulher, né? Também é a relação racial, é a relação de sexualidade, enfim, todas as pautas identitárias. E aí, quando você sugere esse exercício, imagina se fosse o contrário, a pessoa consegue perceber
E olha o tanto de gente que esse argumento já convenceu. Várias pessoas abriram os olhos por causa disso. Talvez até aqui nos comentários tenham pessoas falando, poxa, foi justamente esse argumento que me fez perceber que o feminismo era um movimento de ódio, que era um movimento escroto. Porque realmente eu via as feministas fazendo isso e eu pensava, não, tem realmente que enfrentar, porque esses homens são canalhas, não sei o que e tal, e elas estão só lutando pelos direitos dela. Só que aí, quando eu parei pra pensar que realmente a situação contrária seria absurda, inadmissível, eu percebi que também é absurdo e também é inadmissível quando é uma feminista fazendo isso. Porque é só isso que eu estou propondo, cara. Não é uma coisa tão difícil de entender, não deveria ser. Ainda mais pra pessoas tão inteligentes, muito mais inteligentes do que eu. Mas acredite se quiser, tem louquinho que passa 1 hora batendo só nesse argumento, conseguindo distorcer uma coisa tão ridiculamente óbvia. E o problema não é a duração, porque os meus vídeos também são gigantescos. Mas eu geralmente não fico 1 hora batendo só num ponto que eu distorci a priori. É um ataque ao espantalho durante 1 hora inteira. Pega um ponto pra distorcer e começa a fazer toda uma filosofia em cima daquilo. E meu Deus do céu, que loucura, velho. E aí alguém da equipe do Peter viu que aquilo estava sendo utilizado pra bater em nerdola, pensou, tá aí, ó, esse ponto é importante, né? Virou até apelido do cara. Aí decidiu colocar no roteiro do Peter. Vai ser uma boa sacada. Puta argumento merda. É uma deturpação grotesca, bizarra e canalha de uma simples analogia, que tem uma função argumentativa prática muito óbvia. É sério, eu acho que alguém tem que fazer uma tese de mestrado sobre esse argumento, publicar num livro super importante, pra que aí algumas mentes brilhantes consigam entender a complexidade por trás do imagina se fosse o contrário. E como o Peter pegou isso, dessa fonte totalmente zoada, né, que ficou com um triplex na cabeça porque eu simplesmente não quis a mentoria super especializada deles, acabou que no vídeo dele também tem essa idiotice. E aí ele fala que o grande problema é esse, imagina se fosse o contrário. E aí, o que ele tá fazendo com esse argumento? Como que ele tá construindo? Porque precisava encaixar isso nesse vídeo. Precisava ter, né? Ó, tem que falar do imagina se fosse o contrário lá, hein? Tem que ter essa parte lá. Porque é um argumento que o Wagner usa o tempo inteiro. E não importa quão simples, quão óbvio, quão eficiente seja, inclusive, pra fazer com que muitas pessoas entendam o fenômeno. É uma merda, porque tem intelectual por aí falando que é. E aí eles costuraram isso em cima dessa teoria do woke de direita que o Peter tá colocando no vídeo. O problema é o imagina se fosse o contrário, por quê? Porque a gente virou o imagina se fosse o contrário. Acho que o Peter fala isso na sequência. Porque eles realmente se tornaram o e se fosse o contrário, né? É ruim, igualmente. Se há uns anos atrás você via uns woke de esquerda demonizando os homens, né? Aquele negócio de todo homem é sei lá o que, em potencial. Hoje você vê os woke de direita demonizando as mulheres. Entenderam aí o link que ele fez? A sagacidade do argumento? Que argumento bom, né? Não, nem um pouco. Caso você tenha se perdido na linha argumentativa, o Peter construiu essa teoria, né? De que agora ele virou o alvo, porque o movimento woke perdeu força, e aí precisa de um novo inimigo pra lutar contra. Os novos wokes são os wokes de direita, que agora assumiram o poder, e eles também são wokes, porque eles basicamente fazem a mesma coisa que eles criticam do outro lado, eles simplesmente defendem as mesmas coisas, só que de sinal contrário. Então, se o anti-woke é antifeminista, o woke de direita, é claro, está demonizando mulheres e defendendo homens, porque é o que um antifeminista faz, enquanto o woke é feminista, demoniza homem e defende mulheres. E aí, ao longo do vídeo, ele também vai traçar o paralelo sobre como isso é ser identitário pro outro lado. Mas acho que é importante eu já responder isso agora, e aí quando passar nas respostas seguintes, já vai estar explicado, que nem eu fiz antes. Vamos lá, é uma coisa um tanto óbvia até. Se você tá lutando contra um movimento identitário, é óbvio que você vai acabar sendo identitário de tabela. Porque se, por exemplo, você não quer que substitua um personagem branco por um negro, porque isso está sendo feito apenas para seguir essa agenda identitária que quer colocar os negros em tudo, então você também está sendo identitário porque você não quer o negro, você quer o branco. Caramba, que lógica incrível essa, não? Se você é contra o movimento identitário feminista, que vitimiza a mulher e vilaniza o homem, e você, portanto, demonstra que o movimento feminista mente sobre uma série de fatos, e aí você mostra que em várias situações o homem é muito mais vitimado que as mulheres, então você também está sendo identitário, porque você também está mostrando a vulnerabilidade do homem na sociedade e mostrando os privilégios femininos. Agora só falta explicar como você faz oposição ao movimento feminista sem falar sobre homens e mulheres. Como é que você refuta um argumento feminista de que um homem é super privilegiado e a mulher é super oprimida, sem demonstrar que em vários contextos a mulher é privilegiada e o homem é oprimido? E detalhe, que não é mostrar por mostrar, é provar, que é o que a gente sempre fez aqui. Quando eu trago, por exemplo, as estatísticas de que 92% das vítimas de homicídio são homens, 80% dos moradores de rua são homens, 80%, 90% das mortes em ambiente de trabalho são homens, todos esses números, esses fatos que provam que, em vários contextos, o homem é sim mais vitimado do que a mulher, quando eu uso isso para refutar mentiras e falácias do movimento feminista,
Então eu também estou sendo identitário, só que pro outro lado. Então para combater o feminismo a gente não pode fazer isso. Qual é o jeito certo então? Você percebe o tamanho do problema que está sendo construído aqui em cima desse argumento? Porque agora eles viraram, imagine se fosse o contrário, porque são os woke de direita. Como é que se faz para enfrentar o movimento woke então, cara? Será que as pessoas que estão propondo isso realmente são as pessoas que a gente deve escutar para saber como fazer esse enfrentamento na guerra cultural? Na verdade eu vou além, será que se a direita tivesse adotado essa postura para sempre, ou seja, tentando manter uma neutralidade enquanto a esquerda avança e avança e avança e avança, ao invés de fazer a resistência que a gente fez ao longo dos últimos anos, será que a gente estaria virando esse movimento? Eu tenho certeza que não. O movimento woke estaria ainda pior se a gente tivesse essa postura, se a gente não tivesse se posicionado contra. Então desculpa, mas não tem erro nenhum nessa lógica, nessa estratégia. O Trump é um woke de direita então. O Trump foi eleito sendo um woke de direita. Tudo que o Trump está fazendo agora para acabar com a cultura woke, para frear, acabando, por exemplo, com o sistema de cotas, tudo isso é o movimento de um woke de direita. Ele está sendo um identitário por outro lado. É isso? Essa é a profundidade da crítica? Quando o Trump decreta que a América tem que voltar a ser meritocrática e tem que acabar com o sistema de cotas raciais, por exemplo, então ele está sendo um identitário pro lado dos brancos. É isso que qualquer woke vai argumentar. E nossa, eles vão adorar essa teoria. Porque eles sempre disseram isso, na verdade. Se você é contra as cotas raciais, por exemplo, você é um racista que está querendo privilegiar mais ainda os brancos. Esse sempre foi o argumento deles. Agora eles vão poder te chamar de racista e também de woke. Que maravilha, hein? Acho que realmente é assim que a gente trava essa guerra cultural. Nossa, isso vai dar tão certo. Enfim, o vídeo tá imenso e ainda tem bastante coisa, mas eu quero terminar em um vídeo só, não quero fazer uma parte 4, então eu vou tentar prosseguir. E a pessoa que é woke, ela faz isso porque ao invés dela olhar para o indivíduo, tentar entender o caso, ela generaliza através de alguma noção identitária, entende? Os woke julgam o mundo através do identitarismo. Aconteceu isso no último filme do Capitão América, você via alguns sendo woke reverso. Óbvio que não eram todos, ok? Era uma minoria. Mas você achava, assim, comentários na internet em que você identificava que a pessoa se esforçou tanto para ser anti-woke que a oposição que essa pessoa praticava era querer representatividade reversa, ou seja, ela também era woke, só que pro outro lado. Foi aqui que o Peter usou alguns desses argumentos que eu já rebati anteriormente, né? Mas você percebe que o discurso vai ficando cada vez mais problemático, né? Conforme o vídeo vai passando, vai só piorando. A gente já debateu bastante sobre esse caso do Sam Wilson, então eu pretendo não me aprofundar de novo, né? Acho que a última resposta que eu fiz já ficou bem completinha. Mas veja só, né? Nesse exemplo, ele está tratando a sua preferência por ter o Capitão América sendo o Steve Rogers, que sempre foi, no caso é a minha preferência e de vários outros nerdolas, como uma necessidade de identitarismo de sinal contrário, né? Uma representatividade reversa. Então, você também está cobrando essa representatividade de brancos porque você quer que o personagem que já era branco continue sendo branco. Vai totalmente na linha desses argumentos, desculpa, mas muito bobos que eu exemplifiquei anteriormente. Se você defende fidelidade, se você defende conservadorismo, porque no fim das contas é isso, você quer conservar o personagem do jeito que você conhece, que você gosta, né? Se você defende isso, se você defende respeito pelo material original, pelo personagem original, pelo herói original, você também só tá pedindo representatividade. Não tem nada a ver com essas coisas. Tudo bem que ele fala, mas não todos, mas alguns é só por isso mesmo. Alguns é só porque querem mais um personagem branco, ou porque eles querem que o Capitão América seja branco como ele sempre foi. Porque tem uma diferença aí. Novamente, o Peter está simplesmente usando um argumento requentado, né? Ele está dando uma nova roupagem a um argumento bobo que a gente já cansou de refutar. Porque ele vai acabar chegando no ponto de que, para esses nerdolas, os personagens têm que ser homens brancos héteros. Se não for isso, aí já é lacração. Então, a gente quer essa representatividade. A gente só quer personagem homem branco hétero. Então, também é identitário e é o woke de sinal trocado. A gente só quer personagem homem branco hétero. Se não for isso, não tá bom. A gente não quer que o personagem branco continue sendo branco, que o personagem homem continue sendo homem, que o personagem hétero continue sendo hétero. E que o personagem negro continue sendo negro, que a personagem mulher continue sendo mulher, que o personagem gay continue sendo gay. Não. Não é isso. A gente só quer homem branco hétero. É um argumento bobo, que a gente já rebateu várias vezes. Eu sei que ele vai levar pro extremo. Não, mas eu tô falando aqui só dos que realmente só querem isso. Qual é o percentual de nerdolas que de fato desejam que todas as obras tenham só personagens homens brancos? Não pode ter nenhuma mulher, não pode ter nenhum negro e nenhum gay. Todos os personagens têm que ser homens brancos héteros porque eles só querem essa representatividade. Ou então só esses personagens podem ter destaque, né? Qual é o nerdola que você conhece que realmente defende isso? Que não tem bons argumentos por trás. É só isso que ele defende. Um ou outro maluquinho de Twitter muito, mas muito idiota e que provavelmente não tem mais do que 15 anos, talvez. Ou seja, é a falácia do ad ridículo aqui?
tá reduzindo o argumento a algo ridículo que não representa o argumento real, que no fim, na verdade, é a falácia do espantalho, né? Tá batendo num argumento que não foi o verdadeiro argumento utilizado, mas sim uma distorção muito mais fraca. E acho que o Peter ainda vai falar mais sobre isso, então vamos seguir. Ao invés de entenderem a situação específica desses dois personagens, que foi contada em décadas de quadrinhos, os dois são Capitães Américas, né? Mas são personagens diferentes. Samuel Wilson é um, Steve Rogers é outro, né? Então tudo bem. Mas eles não olham pra isso. Essa pequena parcela da galera, vão dizer isso, os caras falam, todo mundo, tá me colocando meu balaio, né? Essa pequena parcela da galera tava preocupada com cor, etnia, identidade, que supostamente o Capitão América deveria representar. Para isso, o Capitão América deveria representar isso. Percebe como é uma representatividade reversa? Pois é, aqui ele deixou esse ponto ainda mais claro. Mas dessa vez, pelo menos, ele enfatizou. É uma pequena parcela que pensa assim. Só que se mistura muito com os argumentos da galera que simplesmente entende que isso foi um movimento político e critica por causa disso. É que, inclusive, eu discordei diretamente do Peter pra mostrar que sim, o Sam Wilson como Capitão América é lacração. E o Peter continua vendo de outra forma. Mas aí a gente cai naquele outro argumento. É uma visão identitária do outro lado, então, porque o problema é que o Sam Wilson é negro. Então, é lacração porque o Sam Wilson foi colocado nesse posto durante o All New, All Different, quando a Marvel estava trocando todos os seus personagens, porque a Marvel decidiu que todos os seus principais personagens agora precisavam ser minorias. Ou seja, o Sam Wilson foi colocado lá pra lacrar. E sim, o fato dele ser negro é importante, porque ele foi colocado lá pra lacrar porque ele era negro e o Capitão América agora precisava ser negro por causa da agenda que a Marvel estava passando. Então não tem como você remover da crítica a questão racial. Não porque a gente tá buscando uma representatividade reversa, mas sim porque a questão étnica foi o que moveu os identitários wokes pra tomar essa decisão. E foi tão natural e orgânico que ao mesmo tempo que o Capitão América agora é negro, o Homem de Ferro virou uma garota negra, o Homem-Aranha, né, o Peter tava... Enfim, alguns estavam lá ainda, mas né, eles perderam espaço ou no mínimo dividiram ali o mesmo nome com versões identitárias. Então, o Homem-Aranha negro, Miles Morales, né, a Riri Williams, o Homem de Ferro virou uma garota negra, o Thor virou mulher, o Hulk virou asiático, o Wolverine foi substituído pela X-23, que passou a usar o nome dele também, o uniforme dele. E aí se você critica, se você fala, nossa, mas que merda, destruíram todos os personagens só pra colocar um monte de minoria no lugar dos personagens clássicos. Ah, você tá sendo um identitário de sinal trocado. Você tá querendo a representatividade reversa. Não! Você tá querendo conservadorismo. Você tá querendo que preservem os personagens da maneira que você gosta e que você ama. Você está sendo obrigado a falar da raça e do sexo e etc. porque os identitários estão usando isso pra distorcer tudo, pra mudar tudo. Você não tá impondo que todo personagem tem que ser homem branco e hétero. Que todos os novos personagens têm que ser homens brancos e héteros. Que não! Inclusive os nerdolas sempre argumentaram. Quer fazer representatividade? Cria personagem novo. Novo. Não pega o manto de um personagem consolidado e dá pra outro personagem com outro nome. Cria um personagem novo, como Pantera Negra, como Falcão. Se fosse uma questão de representatividade reversa, a gente não deveria estar clamando pra que o Falcão fosse branco? A gente não deveria estar clamando pra que a Mulher Maravilha fosse o Homem Maravilha? Assumindo, né, o lugar de destaque da Mulher Maravilha na Liga da Justiça, no trio de ouro da DC. É disso que a gente tá falando? Não. A gente só tá falando pra manter o personagem do jeito que ele é. E aí isso é ser woke de direita, querer representatividade reversa. Imagina se fosse o contrário e agora a gente tá defendendo os outros. A gente simplesmente tá defendendo os grupos que foram vilanizados pelos wokes, pelos identitários. Só isso. E não é difícil de entender, né? Então vamos seguir. E reparem que eu tô virando alvo dos wokes de novo, porque não tava tranquilo, tava descansando, né? Mas eu tô virando alvo dos wokes de novo porque atualmente a direita tomou a narrativa pública. Os wokes de esquerda, meu irmão, estão dormindo, eles não têm mais tanta força. Cadê os wokes de esquerda? Os wokes de esquerda estão todos milionários, né? Estão todos com o borro forrado de grana, porque eles ainda têm todas as marcas do lado deles, porque ainda são os queridinhos. Eles perderam força porque a gente estava fazendo esse enfrentamento. Mas aí falar que a gente tomou o poder público deles, cadê todo esse poder? Beleza, a gente convenceu as pessoas. Agora todo mundo viu que estávamos com a razão desde o princípio. Mas e o poder de fato? Qual é o poder que eu tenho em comparação com a Disney? Quem é que tem mais poder nessa escala? Disney ou Tragicômico? O que será? A Liga Nerdola tá tão foda que já tá batendo de frente com a Warner, com as grandes corporações, com os grandes estúdios, é isso mesmo? A única coisa que a gente tem agora é mais volume, porque cada vez mais pessoas começaram a se levantar e falar sobre isso. A gente tem um pouco mais de organização também, né? Porque com mais pessoas a gente conseguiu se organizar um pouco melhor. E a gente tem o povo, que na verdade a gente sempre teve, só que esse povo estava calado, silenciado, censurado por esse movimento woke. E como a gente começou a levantar cada vez mais a nossa voz, o povo começou a vir pro nosso lado também. Mas é isso. Infelizmente não, a gente não virou o jogo completamente. A gente tem mais força hoje do que tinha
há 5 anos atrás. Mas ainda assim não tem comparação com toda a máquina woke que confere poder à galera do outro lado. Que eles podem estar mais tranquilos, quietinhos, mas mais ou menos também, né? As produções woke continuam saindo. E aí a gente não pode mais reclamar porque agora a gente conseguiu mudar um pouco o cenário pro nosso lado. É pelo contrário. Agora a gente tem que fazer cada vez mais pressão para efetivamente mudar as coisas. A gente não pode chegar, beleza, já conseguimos melhorar um pouco a situação, agora acabou, agora a gente não faz mais nada, vamos deixar assim mesmo, tá? Não, pra mim não tá bom ainda. Acho que a gente tem que avançar muito mais e ainda tem problemas muito graves que precisam ser combatidos. E eu já vou trazer isso logo mais, porque eu acho que tá bem perto do momento que ele começa a falar, cadê os problemas, né? Não tem mais cultura woke pra bater. E tem sim, inclusive coisas bem bizarras que ainda estão acontecendo, mas a gente já fala disso. Os antigos woke espertinhos, né, da vida, não estão problematizando tudo. Estão caçando, não estão militando, dando pochechinho, não estão, cara. Eles estão aposentando, estão jogando Minecraft, cara. Cara, pode ver, cadê aquela galera chata? Não tá, cara, eles perderam força. Quem falava mansplaining, desculpa por ser homem, já tá com vergonha daquela fase. O complicado dessa parte é que ele tá alfinetando o Felipe Neto, a Kéfera, claro, né, que realmente... já perceberam, né, que essa onda passou e já não é mais tão forte e estão diminuindo, porque eles sempre querem ser vistos como as pessoas legais ali no meio da patota, né? Então, se agora eles vão se queimar por falar essas merdas, eles vão evitar. Que bom, né? É uma vitória nossa e a gente tem que manter assim. Só que aí o Peter tá tratando como se a gente estivesse cancelando ele no meio dessa treta. Mas como já ficou demonstrado ao longo dos outros vídeos, o discurso dele tá muito mais próximo do discurso que essa galera defendia por causa do politicamente correto, sugerindo uma automoderação, que tem que cuidar e inspecionar o que a galera tá falando, que tipo de piada tá fazendo, se tá passando do ponto, qual que é o limite do humor. Essa era toda a narrativa do lado deles. Então, tipo, eles estão quietos no canto deles, pararam de fazer isso, aí o Peter vai lá e dá uma de lacrador, defende exatamente o mesmo discurso que essa galera tava defendendo até pouco tempo atrás. Aí a gente bate no mesmo discurso que a gente estava batendo desde sempre, e só porque agora nós somos mais organizados e o povo abriu os olhos e percebeu que isso é uma merda, aí a gente não pode mais enfrentar o mesmo discurso que estava enfrentando antes, porque a gente vai estar fazendo o que os woke fazem. Pra mim não faz o menor sentido, né? O Peter realmente deve acreditar nisso, mas pra mim não faz o menor sentido. Os inimigos dos caras foram dormir. Quem foi que sobrou pra eles baterem? Quem tá quieto, fazendo o seu trabalho. Eu sou um deles, né? Aqui, os nossos inimigos foram dormir. Então só sobraram as pessoas que estão quietas fazendo o seu trabalho e por isso agora a gente tem que bater no Peter, porque não tem mais inimigo woke pra enfrentar. Sabe quem discorda disso, Peter? O Jordan Peterson, você lembra dele? Você usou o cara como exemplo do começo de tudo isso para fundamentar essa teoria. E depois que ele falou sobre esse negócio de direito woke, ele foi conversar com o Mary Walsh, e nessa conversa com o Mary Walsh, ele justamente questionou o Mary Walsh sobre a importância do movimento conservador, a importância da direita, a importância dos anti-wokes neste mundo pós-Trump, né? O efeito Trump tá rolando aí, o segundo mandato do Trump. E o que a direita tinha pra fazer agora? Né? A gente já venceu essa batalha? Ele fez essa pergunta. E o Mary Walsh respondeu pra ele que não, que essa batalha ainda não foi vencida, que quem está achando que o movimento woke foi superado está sendo muito precipitado. Ele fala isso. Mais um cara do Daily Wire, mais um cara bem inteligente, que também fez bons trabalhos, né? Fez What is a Woman, fez Emma Racist. E segundo Mary Walsh nessa conversa, ele vê que as duas grandes vitórias do movimento anti-woke, do movimento conservador, foram sobre a questão da imigração e do movimento trans. Esses são os pontos que ele acha que realmente foram vencidos de forma quase irremediável. Ele acha que é difícil a esquerda voltar para o status pré-Trump, digamos assim, sabe? Para como estava até pouco tempo atrás. Essas são as grandes vitórias que eles sentem que conquistaram. E perceba, são duas vitórias mais específicas lá dos Estados Unidos, né? A questão da imigração nem é tão forte aqui no Brasil. A questão do movimento trans também pegou forte aqui, mas pegou ainda mais lá nos Estados Unidos. E foram as duas principais vitórias porque ele falou que a esquerda nunca conseguiu realmente convencer as pessoas disso, mas a esquerda estava calando as pessoas por medo. Então, não é que eles conseguiram convencer todo mundo de que homens entrando em banheiros femininos era coisa boa, era uma parada incrível. Eles só faziam as pessoas terem medo de falar que não gostavam, que não concordavam. Então, justamente por serem tópicos em que a esquerda nunca realmente venceu, apenas impôs através do medo, que com uma voz mais poderosa da direita conseguiram virar esse jogo e dificilmente as pessoas vão novamente se submeter a essas loucuras. Mas ele deixou claro que, na opinião dele, os dois grandes movimentos que ainda são muito fortes, que ainda têm muita resistência e que ainda precisam ser duramente combatidos são o movimento negro e o movimento feminista. E sabe quem concordou com ele? Jordan Peterson,
Olha só que coisa. E mais, tá? Os dois também falaram que o problema da cultura woke continua pesadamente enraizado nas instituições. E o próprio Jordan Peterson, nessa conversa, puxou, né, a fala para ele para falar sobre o problema no meio acadêmico. Que ele falou que tá tão colapsado, que tá tão absurdamente tomado pelos esquerdistas, pelos lacradores, que ele acha que é praticamente impossível resolver esse problema. Mas os nossos inimigos acabaram. Não tem mais nada para combater, né? E o grande problema que o Jordan Peterson vê na atualidade é o woke de direita? Não. Segundo o próprio Jordan Peterson, tem um problema praticamente sem resolução no meio acadêmico, que está totalmente tomado pela esquerda. E aí ele traz as estatísticas, ele mostra que 80% dos professores se declara como progressistas. Eu não lembro exatamente os números, mas ele mostra que é um número muito alarmante e que por isso que ele fica pensando como que você conserta uma instituição com esse nível de corrupção, né, que foi totalmente tomada por um lado político para ser instrumentalizado. E é claro que eles também falam, eles também demonstram problemas recentes da cultura woke sobre essas questões do feminismo e movimento negro. E aí só para citar 2 casos recentes que o Matt Walsh trouxe para a conversa e que, novamente, Jordan Peterson corroborou, que inclusive são 2 casos tão bizarros e tão pesados que eu vou trazer também num vídeo à parte aqui no canal para comentar, porque, pô, eu acho que vocês vão entender por quê. E aí são os casos que fica da minha sugestão, pro Peter ver se caberia no Nerd, se ele acha que ele poderia tranquilamente falar desses casos lá no canal, sem correr risco de ser cancelado no Twitter e perder patrocínio, né? Olha só do que se trata. O primeiro caso é sobre um aluno branco do ensino médio que foi esfaqueado até a morte por um aluno negro, que a extrema imprensa, que não é mais um problema, não está mais aparelhada pelos wokes, tentou vender como um caso de legítima defesa, que não sei o quê, mas que depois ficou bastante provado que não teve motivo nenhum, que não foi legítima defesa, foi simplesmente por um caso de intolerância, um aluno negro matando um aluno branco com facadas. E se você acha que essa é a parte mais absurda e mais bizarra desse caso, se prepara. Porque o que realmente salta os olhos e demonstra como esse ainda é um problema real que precisa ser resolvido, esse moleque negro que matou o branco a facadas recebeu milhares de dólares em doações apenas por ter matado um menino branco. Foi um valor absurdo, na verdade. Não me lembro agora de cabeça. Vou detalhar isso melhor num vídeo que eu fizer falando sobre esse caso. Mas se eu não me engano, era tipo $500 mil que ele ganhou em doação por simplesmente ter feito isso. E aí tem um outro caso muito parecido que aconteceu no intervalo de semanas, onde um moleque negro foi morto pela polícia porque ele estava roubando, ele sacou uma arma, apontou para um policial e acabou morrendo numa troca de tiros. E aí o pai desse menino negro, que se eu não me engano ainda tinha passagem pela polícia, tem mais umas paradas bizarras sobre esse caso, né? Mas o pai desse menino, pra se vingar, pegou o carro dele e atropelou um policial. Deliberadamente. Ele quis se vingar do fato do filho dele ter sido morto numa troca de tiros por um policial, sendo que ele estava cometendo um crime, estava armado. Ele se vingou matando um policial atropelado. E aí o que aconteceu? A comunidade negra se reuniu para começar a fazer doações para esse cara também. Então são 2 episódios recentes, 2 episódios que aconteceram num intervalo muito curto lá nos Estados Unidos, 2 episódios que demonstram claramente: acabou o problema da cultura woke? A gente não tem mais inimigos para combater? Você acha mesmo que o poder mudou de mão completamente? Você se sentiria tranquilo para levar esse caso pro teu canal e falar exatamente desses absurdos e denunciar o racismo flagrante contra brancos, tanto na execução dos crimes, quanto no movimento se reunindo para fazer doações para assassinos de brancos? Teoricamente, esse caso é até mais leve que o caso P. Diddy, né? Tem só um elemento que poderia ser controverso, que é o fato de que as vítimas foram brancas e foram vítimas de racismo. Mas se a cultura woke morreu e se o poder mudou de mão, não tem mais nenhum problema falar sobre isso. Na verdade, provavelmente te faz ficar benzão com as empresas. Será? Eu acho que não. Então, eu concordo com o Matt Walsh e com o Jordan Peterson. Eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. A gente não precisa ficar criando vilões e batendo cabeça, definitivamente. Ainda tem problemas bem sérios para resolver. Enfim, vamos seguir. Como não tem oposição mais pros caras, eles vão fabricar novos vilões. Eles precisam de alguém grande pra eles baterem, pra eles botarem na thumb e pegar views. Eu sou o mesmo Peter de sempre, cara. Mas os caras necessitam de novos vilões pra ter engajamento. Tem esse trecho onde ele reforça mais ainda o ponto que eu acabei de responder, né? Mas acho que é interessante. Depois da minha resposta, você ainda vê esse comentário e será que faz sentido? É isso mesmo que tá acontecendo? Eu posso falar por mim. Eu não queria. Mesmo que tenha mais engajamento, eu só não queria tá batendo de frente com o Peter, tá batendo cabeça com um cara que eu gosto, com um cara que eu admiro, com um cara que eu considero um amigo, que eu espero que depois dessa discussão continue sendo, mas nunca se sabe. Da minha parte, seria, né? Mas eu sei que eu não tenho como controlar as emoções do outro lado. Mas esses pontos são importantes pra mim. E eu realmente acho que o Peter vacilou muito nesse vídeo. E é um vídeo público que alcança milhares de pessoas. Então, por mais que seja uma merda, não dá pra deixar sem resposta.
porque é danoso. E porque, como eu demonstrei, mesmo sem saber, muitas dessas críticas foram diretamente pra mim. E, sinceramente, mesmo que o Peter goste de mim, cara, eu acho que tem alguém na sua equipe que não gosta. Eu acho, né? Ou, por uma coincidência ferrada, essa pessoa te deu vários insights que me atingiam diretamente. Que pena. Mas existe a possibilidade de só não ser muito meu fã mesmo, né? Quem sabe? Ele não seria o único também, né? Fazer o quê? Antes eu era um alvo da esquerda woke, agora eu sou um alvo da direita woke. Porque quem é woke é assim mesmo, galera. O militante não se contenta em só calar a oposição. Ele quer mudar o normal. Então, depois de calar a oposição do outro lado, os alvos agora vão ser quem é normal. E olha que eu nunca fui alvo pelas minhas opiniões, cara, nunca. Porque, pô, eu nem manifesto opinião polêmica. Eu não fico dando posição política, sabe? Eu sou alvo justamente porque as coisas que eu falo são completamente normais. Eu falo, bullying é errado. E eu vou receber 1 trilhão de vídeos me xingando. Mais uma vez a falácia do ad ridículo. Ninguém está te xingando porque você falou que bullying é errado. Ninguém discorda que bullying seja errado. O ponto que todo mundo bateu desde o princípio é que fazer meme com uma pessoa famosa não é bullying. A discussão está aí, e não sobre o mérito de bullying ser errado ou não. Acho engraçado ele falar nunca fui alvo pelas minhas opiniões, porque um pouco atrás no vídeo ele reconheceu que várias vezes a esquerda bateu nele, chamou ele de racista, de machista, de homofóbico e tudo mais pelas opiniões dele, porque ele falou que não gostou de um filme, ou sei lá, isso e aquilo. Já acusaram ele de criptopolítica. Na verdade, eu já defendi o Peter várias vezes quando bateram nele por causa das opiniões dele. Então, não sei como ele nunca foi alvo de ataque pelas opiniões dele. Na verdade, isso que a gente tá fazendo é contrapor, é refutar. Mas eu já vi pessoas atacando, realmente querendo destruir, falando um monte de merda sobre ele. E aí acusando de plágio, acusando de crime, acusando de um monte de merda por coisas imbecis. E eu estava lá partindo em defesa publicamente dele. Porque era o certo a se fazer também. Eu gostava dele e tal, tem isso. Mas também porque era o certo. Mas agora ele tá minimizando até isso. Até os ataques que ele sofreu do outro lado no passado. E que a gente defendeu ele. Porque o ataque real é o que ele tá recebendo agora, porque as pessoas estão refutando ele, não por causa do que ele disse ali, né? Ah, porque bullying é errado. Ninguém ia discordar e ficar batendo nele por causa disso, mas por causa de toda a questão da liberdade de expressão e tudo que a gente debateu ao longo de toda essa série de vídeos. Mas, novamente, não é a mesma coisa. Não é um woke do outro lado. Ah, mas tem um ponto interessante, porque ele fala, eles precisam bater no que é normal, porque eles não se contentam apenas em enfrentar o outro lado, né? Eles têm que mudar o que é normal. E, na verdade, é exatamente o oposto. Porque o que eu acredito é que o conservadorismo é o normal, é o padrão. Eu acredito que o capitalismo é a ordem normal de uma sociedade organizada por seres humanos racionais. Então, o que eu estou fazendo, enquanto anti-woke, é tentando reestabelecer a normalidade. Esse é o meu objetivo, eu acredito que é o objetivo compartilhado pela maior parte dos anti-wokes. Então não é, agora quer bater no que é normal. Não. A gente quer resgatar a normalidade. Ainda não estamos num mundo normal. O mundo ainda está doente. Acabei de trazer alguns exemplos que confirmam isso. Ah, mas isso é nos Estados Unidos. Boa parte dos problemas que o Peter trouxe, que ele transferiu para a nossa realidade, são problemas realmente que praticamente só existem nos Estados Unidos. Mas o problema do movimento negro, do feminismo, infelizmente existem bem forte aqui no Brasil também. Então, mesmo se fosse o caso, né, ainda assim a gente precisaria enfrentar isso, porque sim, também é um problema aqui. Eu tenho que tomar cuidado se eu falar que gostei ou que achei mais ou menos o filme que já foi cancelado pelos woke de direita. Da última vez que isso aconteceu, né, que eu elogiei o filme que já tinha sido cancelado pelos woke de direita, pô, tinha gente comemorando o fato de eu estar ficando cego. Né? Comentários usando Deus pra justificar a própria maldade do coração da pessoa, cara. E mais uma vez ele pegou um comentário escroto pra mostrar, nossa, olha como essa galera tá sendo muito baixa na hora de me atacar. Bom, o Giga tem um comentário que veio do público do Peter ali também, né? Uma pessoa que tava comemorando o câncer da mãe do Giga. Então, assim, você pode pensar comentário muito merda de qualquer comunidade e pessoas fazendo absurdos, falando, defendendo absurdos. Eu sei que o Peter falou, pô, olha só, eu não incentivei nada disso. E o pior é que nesse mesmo vídeo ele falou que não faz diferença não incentivar, porque é um efeito normal que acontece. E eu falei que isso era um problema ainda maior pra ele, porque ele alcança muito mais pessoas nas coisas que ele fala. Então, esse é um problema da internet, né? Você vai ter pessoa falando coisa bizarra em todos os grupos. Mas você tem uma concentração maior de pessoas falando coisas bizarras e pesadas em alguns grupos. E eu não tenho dúvida que mais uma vez é uma falsa equivalência, porque, cara, não dá pra competir em escrotidão e em violência com o pessoal da esquerda. Porque eu já falei isso várias vezes. Os comentários bizarros, escrotos, nojentos, imputando crime, desejando a morte, fazendo ameaça,
Esses são os normais, é o padrão, você não precisa pensar. Isso aí tem aos montes e tem milhares de likes e de RTs. Todas as vezes que eu fui cancelado, ou que alguém foi cancelado ao longo dos últimos anos, isso era tão normal e que eles, inclusive, também usavam essa influência para destruir a vida dessa pessoa. Quantas pessoas tiveram a sua vida destruída, tiveram que sair da internet, tiveram que parar de falar de política porque tinham opiniões de direita por causa da cultura do cancelamento? E quantas pessoas de esquerda passaram por isso por causa do contra-cancelamento? Por isso que eu falo, mesmo usando as armas deles em alguns momentos pra fazer justiça, ainda assim nem tem comparação, porque a reação nunca foi na mesma medida. Sempre foi infinitamente mais leve. E um outro ponto que ele falou nesse trecho é que agora ele não pode gostar de um filme que foi cancelado pelos nerdolas, que ele já vai ser atacado. Cara, não tem nada a ver com gostar do filme. Eu gostei do Capitão América do Sam Wilson. Eu gostei do filme, eu elogiei, eu defendi o filme. Entre os nerdolas. Não fui atacado. Porque não é uma questão de gostar ou não gostar. O Giga gostou um monte de Bebê Rena. Ele gostou de Coringa 2. A gente gosta de coisas que, às vezes, a maior parte dos nerdolas não gostam. Acontece. E, às vezes, a gente não gosta de algo que os nerdolas estão gostando. Então, não é sobre gostar ou não gostar. É sobre os argumentos por trás daquilo. Porque você não estava simplesmente gostando do filme do Capitão América, por exemplo. Você estava falando que o Sam Wilson não era lacração. Sendo que tem várias provas de que sim, ele é. Então, as pessoas vão bater neste argumento. Mas você pode gostar do filme, tanto que eu gostei. E nesse ponto tá tudo certo. Pra você ver como é simétrico, cara. Não vem falar que o outro lado deseja a nossa morte, porque o lado também dos outros direitos também deseja, ok? As piores coisas, cara. Eu recebi ataque de reputação de diversos influenciadores grandes. Eu fiquei até curioso agora. Quem foram os influenciadores grandes? Porque até aqui tem uma falsa simetria. Quem é o maior influenciador nerdola? Talvez eu? Talvez. Quem é? Acho que em quantidade de inscritos, talvez o meu canal é o maior, né? Entre os nerdolas. Então, eu seria o influenciador grande? Eu ataquei o Peter? Esses vídeos são ataques. Eu estou tentando destruir a reputação do Peter. Se fosse o caso, eu deveria sentir que o Peter tá tentando destruir a minha reputação porque muita gente pegou o vídeo dele e entendeu que era diretamente pra mim. E o canal dele é algumas vezes maior do que o meu. Ele tem muito mais alcance que o meu. Se eu sou um influenciador grande, ele é muito maior. E se eu sou maior e que tem mais potencial de causar estrago, mais uma vez você percebe o tamanho da distância, né? Porque do outro lado você tinha caras como o Felipe Neto, você tinha os maiores, não era só, são grandes influenciadores, você tinha os maiores influenciadores. Fora os estúdios, as empresas, né, as grandes corporações, Sleeping Giants, ONGs, financiamento do governo americano, USAID. Você quer comparar? Tem comparação? É a mesma coisa? Cadê a USAID enchendo meu bolso de grana? Pô, eu tinha que estar mais rico que você essa altura do campeonato. Porque se eu sou o maior canal nerdola que tá usando o poder pra cancelar, caramba, eu deveria ser o foco principal da USAID da direita, né? Tem que estar aqui, pô, me deixando milionário. Vou ter que procurar esse lugar, porque não sei se eles não têm o meu número, preciso passar meu Pix pra eles. Tô precisando dessa grana, inclusive. Porque ao contrário do que o Peter acha, não tá tão fácil assim achar patrocinador, não. Cara, o cancelamento da esquerda é que assim, o Peter ele sempre foi mais neutro em tudo isso. Então, realmente, nunca pegou nele tão pesado quanto pegou em várias outras pessoas. Quando a minha ex foi cancelada, o Felipe Neto tava fazendo vídeo chamando ela de retardada. Só isso, só o Felipe Neto. Você tinha Você tinha comediante global fazendo show de stand-up pra sacanear ela e ajudar no cancelamento. Você realmente tinha tweets com milhares de RTs falando que as pessoas queriam se juntar pra pegar ela na rua e encher de porrada. E compartilhando o nosso endereço, o lugar onde a gente mora. Morava na época, né? Ela era minha namorada, isso tudo tava acontecendo aqui embaixo do meu teto, eu tava vendo tudo isso. E aí eu queria saber, foi algo perto disso que aconteceu com você nos últimos dias? Teve algo perto do maior influenciador do país se chamando de retardado pra milhões de pessoas? Tem pelo menos um tweet com uns 5.000 RTs, com centenas de milhares de likes, de pessoas falando que querem te encontrar na rua pra te descer a porrada? Tem pelo menos um global? Alguém que trabalha na maior emissora do país, te ridicularizando, fazendo um show inteiro pra debochar de você enquanto você passa por esse cancelamento? É sério, não é uma falsa simetria falar que, pô, não é nem perto uma coisa da outra? Naquela época não tinham séries de vídeos com várias horas refutando os argumentos de forma técnica e educada? Nunca recebi isso. Era só ataque, deboche, imputação de crime, ofensas das mais pesadas e perseguição contra patrocinador e ameaça também, pra que você tenha medo até de sair de casa. É isso que os nerdolas estão fazendo contigo? Cara, eu já perdi um monte de oportunidades profissionais. Passei anos com todas as portas fechadas, sem conseguir ter um único patrocinador aqui no canal, porque, né, eu era leproso praticamente. Então, se fosse minimamente parecido com isso, sei lá, na semana que vem você já não tinha mais um único patrocinador te dando apoio, porque afinal você foi massivamente cancelado pelos wokes de direita. E é assim que um cancelamento dos wokes de verdade acontece. Cara, pra alguém que passou por tudo isso, ver você debochando
de quem fala que isso é uma falsa simetria, cara, aqui eu vou ter que usar um pouco de apelo emocional, sabe? Dói, assim, sabe? É meio desconfortável. Você acha que tudo que a gente passou nessa época defendendo os nossos pontos, repreendendo discriminação contra brancos, desmontando narrativas feministas e lutando pela liberdade de expressão, você acha que tudo que a gente sofreu foram alguns vídeos refutando os nossos argumentos e pessoas chamando a gente de direitola na internet? É isso que você acha que foi o cancelamento? Algumas semanas com pessoas te pentelhando na internet talvez é equiparável com anos e anos e anos, praticamente uma década, passando por tudo isso e tendo medo pra caramba de se manifestar sobre qualquer coisa, porque os efeitos seriam realmente destruidores. Não só chatos. Peter, é uma falsa simetria. Não é, vamos dizer que é falsa simetria. É falsa simetria. Mas, tipo, bizarra, sabe? É muito desigual o que aconteceu de um lado e o que você acha que tá acontecendo agora do outro. Não tem a mínima comparação. Você tá comparando uma bolinha de gude com Júpiter. É mais ou menos isso. Os dois são esféricos. Beleza. Mas as diferenças são muito maiores do que as semelhanças. Você jogar uma bolinha de gude na cabeça de uma pessoa e jogar Júpiter na cabeça de uma pessoa vai ter um efeito muito diferente. Você concorda? Pois é. É mais ou menos por aí. Vocês estão entendendo o nível que tá chegando a coisa? Ser contra bullying é ser lacrador. Ser contra racismo é ser lacrador. Gostar de filme que tem personagem de mulher é ser lacrador. Bom, aí é a exemplificação prática do que eu falei antes, né? Basicamente, tudo isso que ele falou, a teoria sobre o woke de direita, é um argumento requentado que a gente já cansou de refutar aqui. No fim das contas, o ponto dele é: não pode mais ter mulher em filme que é lacração. Tá, e tem os maluquinhos, tem os exageros e tal, não é um problema minimamente significativo, não é relevante, não causa um impacto realmente danoso na sociedade, não destrói a nossa economia, não cria um rombo no INSS através de corrupção porque tem um governo colocado lá através de pautas woke que tá saqueando velhinhos hipossuficientes. E não, isso não é uma viagem, porque você sabe, o tanto de gente que votou no Lula com discurso, mas é que ele é a favor das mulheres, mas é que ele é a favor dos LGBTs, mas é que o outro candidato lá é homofóbico, é racista. Isso é pauta o quê? O que colocou o Lula em última instância? O cara foi eleito com a diferença de 1% de votos. Será que teve mais do que 1% de pessoas que votaram nele com esse discurso woke na cabeça? E o que o cara tá fazendo com o país agora? Então, assim, não tem comparação. Não tem simplesmente não dá pra comparar as duas coisas. Mas tudo bem. O Peter tá vendo como se fossem iguais, mas não são. Só não dá. Ok, né? Mas não é. Os caras se perderam completamente. Eles viraram os novos wokes. As pautas humanas, elementos éticos, coisas universalmente boas, o certo, estão sendo demonizados, né? Sendo chamados de mimimi, de lacração. E esse último argumento dele que eu tinha separado mais uma vez. Esse vídeo foi tão lacrola que ele resgatou argumento lacrola de 5 anos atrás. Estão falando que é tudo mimimi, mas são pautas importantíssimas. Cara, isso é o que os wokes falam desde o princípio, desde o começo do movimento. Sempre foi um argumento que eles usaram pra tentar descredibilizar os anti-wokes. Então, tipo, agora faz sentido, 5 anos atrás não fazia, mas agora faz, porque realmente agora... Não, cara, não tem nada a ver, é só o bom senso. Não é só o bom senso. Não é bom senso você defender exatamente o mesmo discurso de quem tá defendendo alguma forma de regulamentação das redes sociais. Não tô dizendo que você tá defendendo isso, mas o seu discurso de problematizar, de fazer uma ligação entre bullying e memes que estão fazendo na internet com uma figura famosa... é discurso que cai na boca da Janja, sabe? Tem vídeo aqui no canal recente também, onde eu mostro a Janja encontrando com Xi Jinping pra defender a censura nas nossas redes sociais aos moldes da censura aplicada na ditadura chinesa. E qual é a desculpa da Janja? É pra proteger as crianças. É porque tem muito discurso de ódio na internet. Então, assim... você pode não estar indo até esse limite, né? Tipo, as últimas consequências de defender a regulação das redes sociais. Mas... todo discurso que é utilizado para defender isso é o discurso que você está empregando. Então, não é só o razoável, não é... sabe, é muito complicado. É uma coisa que a gente já vem batendo há muito tempo. E essa parte do woke de direita é um desserviço do começo ao fim. Você tenta inviabilizar vários dos argumentos que são utilizados para refutar a agenda woke, argumentos bons, utilizando as falácias woke que a gente desmontou há anos e anos e anos atrás. Imagine se fosse um contrário argumento merda. É a raiz de todo esse problema. Agora, bom mesmo é o argumento... agora não pode mais nem ter mulher em filme que já é lacração. Não dá. Não, assim, esse vídeo
me desculpa, eu tive que responder porque é um grande desserviço e vários desses pontos bateram diretamente com os argumentos que eu defendo. Por isso que no final das contas eu terminei falando pro Peter no privado. Se você acredita em tudo que você falou nesse vídeo, então sim, na sua visão, eu sou um woke de direita. E a gente não tem como concordar politicamente, infelizmente a gente pensa muito diferente a essa altura, a gente tem uma visão muito diferente de como continuar esse enfrentamento à guerra cultural, se é que você se propõe a continuar esse enfrentamento, não sei. E é isso. Eu preciso continuar defendendo as pautas que eu defendo, especialmente quando um criador de conteúdo tão relevante, com um alcance tão grande, acaba emplacando o discurso contrário, que só ajuda, goste você ou não, eu sei que provavelmente você não vê dessa forma, mas só ajuda os lacradores. Esse seu vídeo só é bom pra blindar a cultura woke, pra blindar os wokes, pra blindar os lacrolas, pra interditar o nosso debate, pra inviabilizar vários dos nossos principais argumentos numa luta que ainda não está ganha. Então a gente ainda tem que continuar travando essa batalha, ainda existem inimigos, por mais que você não veja mais, eles ainda estão aí, a gente precisa continuar esse enfrentamento. Inimigo, enfim, né, opositor político, não precisa usar a expressão inimigo se não quiser, se for muito pesada, né, enfim, adversários ideológicos, a gente ainda tem muito enfrentamento para fazer e por isso que a gente precisa se opor, né, a essa narrativa, porque ela dificulta muitas coisas. Porque agora praticamente qualquer argumento anti-woke que a gente utilize vai vir o pessoal, é a mesma lacração, só que pro outro lado. Cara, não dá. Simplesmente não dá para permitir esse avanço. Aqui no Brasil, ainda por cima, né? Que tiro que sairia pela culatra na luta contra a ideologia woke em terras tupiniquins. Então a minha parte é firmar minha posição e explicar por que eu vejo esse vídeo como um grande desserviço. Infelizmente, saiu, né, da produção de um cara que eu considero um amigo e que eu considero um grande produtor de conteúdo, mas que aqui se perdeu feio, na minha opinião. Não sei se induzido pela equipe, dá uma olhada aí no pessoal que tá trabalhando contigo, não sei exatamente o motivo, mas uma pena e, enfim, tá aí a minha resposta. Diz aí nos comentários o que você achou, ajuda no engajamento, estou exausto já, então nem vou enrolar muito na conclusão. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final, valeu e até a próxima. Parece que a gente se conhece de outro lugar. Parece que faz tempo que eu sonho em te encontrar. Parece que o destino foi traçado 100 anos atrás. Parece que eu nasci pra poder perturbar a tua paz.